Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Gold, o podcast da VS Gold. Estou aqui com o meu querido parceiro de podcast, que é o Guilherme Félix, treinador, e nós temos dois convidados incríveis, né? Começamos já esse podcast, o primeiro episódio ali com o Ricardo, com o Sérgio, né? Mas Isso. agora a gente vai começar falando, né, sobre vários assuntos da saúde, medicina, nutrição, treinamento. E a gente já começou com um assunto fantástico, com dois profissionais que a gente admira muito, gosta muito e que também são alunos da VS Gold. E Guilherme, apresenta esses grandes convidados que têm currículos fantásticos. Salve, salve pessoal, galera da comunidade aí, VS Gold, né? Estamos aqui com dois ilustres convidados. Um, inclusive, eu já tenho amizade de muitos anos, pois treina comigo há muitos anos, né? Ele já tem aí a gente tem uma convivência de mais ou menos aí uns 17, 17 18 anos. anos, gente. É muito tempo, né? E são duas pessoas aí que vão acrescentar bastante, com certeza, né? Temos aí já que o Rafa sendo, no caso, médico, né? E um atleta também, o Rogério aí, no caso, para a gente poder falar bastante coisa relacionada a esse tema, esse assunto, né? Exato. E um tema sensacional, né? Tema Porque sensacional. nós trouxemos, né, o Dr. Rafael, que ele é cardiologista, médico do esporte, e também o Rogério, que é atleta Men's Physique e também empresário, para falar um tema muito interessante, que é importante, né? Acredito que muitos de vocês tenham interesse de saber mais sobre isso, que é saúde cardiovascular, treinamento, nutrição, realmente tanto para atletas, né, fisiculturistas, mas também as pessoas que acabam fazendo, né, Gui, Sim, a utilização da medicação, né, hormonal, entre outros quesitos, que realmente tem esse cuidado e tem essa preocupação com a saúde cardíaca, né? Então, vou exatamente. passar a palavra, primeiramente, para o Dr. Rafael. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Fico muito feliz de Muito estar aqui. obrigado. É uma satisfação poder estar aqui conversando com pessoas de tanto garbo e elegância, né? O Guilherme já é um amigo de longa data. O João é uma surpresa muito grande conversar com ele. Ele é até um irmão meu que a gente acabou se encontrando aqui. Mas eu estou aqui à disposição. Vamos tentar esclarecer alguma coisa, ser o mais simples possível e tentar orientar o pessoal aí que faz uso de algumas substâncias que muitas vezes são até criticadas ou são muitas vezes colocadas de uma maneira assim, underground, né? Mas vamos tentar esclarecer as pessoas, fazer com que elas entendam a real utilização, para que serve, para que não serve, efeito colateral e possíveis problemas que essa pessoa possa ter ao longo de muitos anos, né? Perfeito. E seja bem-vindo também, Rogério. Estamos muito felizes aqui tê-lo conosco, se apresente para a galera saber um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho como atleta, como empresário também. Obrigado, agradeço o convite, né, para estar participando aqui desse bate-papo, que a gente vai falar aí sobre assuntos que são de extrema importância e que o pessoal não dá assim o seu devido cuidado que devia, né? É, eu comecei no fisiculturismo aí há mais ou menos 3 anos atrás. Eu tive a intenção de começar a praticar, de competir, e eu me preparei por 2 anos para mim participar da primeira competição. E graças a Deus fui bem nesse meu primeiro ano. Tive alguns probleminhas depois da competição, que é uma das coisas que eu acho que a gente vai acabar comentando aqui, falando a respeito aqui para os nossos telespectadores, as pessoas que estão vendo a gente aqui. E espero que o nosso bate-papo seja útil para todo mundo que estiver assistindo. Perfeito. Então, pessoal, primeiramente, Dr. Rafael, é uma preocupação muito grande, né, realmente das pessoas, no quesito da utilização, né, dos medicamentos ergogênicos, hormonais. Vemos, né, a questão muitas vezes da crítica nas mídias. Vemos também uma crescente, né, divulgação de atletas que acabam falecendo. Muitas vezes eles relacionam a questão da saúde cardíaca e muitas vezes nem era essa questão que levou realmente à fatalidade de determinados atletas, mas é a importância realmente da gente falar, né, sobre essa questão, né, sobre a importância, né, dessas medicações, principalmente quando a gente fala de atletas fisiculturistas, muitas vezes a associação da testosterona e seus derivados em ésteres, mas também os outros, né, medicações ergogênicas que estão envolvidas aí. Doutor, eu sei que você também acompanha um atleta que é um Uhum. grande amigo meu também, trabalhamos juntos
na empresa de suplementação anterior que eu trabalhei, que é o Nescau, né? O Nescau teve uma situação também, Sim. né, doutora, que é questão de Ligado cardíaca. também ao uso de substâncias ergogênicas e também ao treino exaustivo, treino de atleta profissional mesmo, né? Uhum. Então, o Nescau é um exemplo das possíveis efeitos colaterais e até mesmo situações que são, assim, diretamente ligadas ao uso dos ergogênicos, né? Só para citar, ele teve um quadro de uma pericardite que evoluiu com uma miocardite, que na verdade é uma inflamação do saco pericárdico, né, a membrana que envolve o coração, e o músculo pericárdico, né, o músculo miocárdico, na verdade. E isso ocasionou nele uma necessidade de uma pausa temporária, tanto nos treinos como nas situações de uso dos ergogênicos, né? Perfeito. E eu sei que tem associações, né, doutor? Acho que é bem importante falar, tanto principalmente aos homens, que nós sabemos que sim, são os homens, independente se é atleta ou não, que somos nós que sofremos maiores riscos, né, Exato. em quesito de mortalidade relacionado às doenças relacionadas a doenças cardíacas, mas a importância do porquê dessa relação do público masculino ser realmente o público que nós vemos que realmente sofre mais de infarto, doenças relacionadas ao quesito cardíaco. Por que essa relação, o público masculino, o gênero masculino, com a incidência dessas lesões comparado, por exemplo, a um público feminino que muitas vezes a gente vê numa incidência menor? As doenças cardiovasculares, elas têm uma incidência muito grande. Na verdade, é a doença que mais mata, independente do uso ou não de medicação, né? O sexo masculino ele tem uma preponderância porque muitas vezes o sexo masculino acaba deixando de cuidar. Geralmente são pessoas que eles trabalham muito, a própria mentalidade masculina de deixar para depois e não ter um cuidado mais precoce com sinais que começam a aparecer. Então isso leva a uma incidência maior de morte e causas mais graves, né? Também isso acontece em algumas mulheres por fatores de predisposição genética, associada a diabetes e tudo mais. Mas, infelizmente, a doença cardiovascular é a que mais mata, né? Se a gente for fazer um comparativo, mata muito mais que o Covid matou. Mata muito mais que acidente de trânsito. Então, a gente tem essa situação aí. Perfeito. E acho que até o Guilherme pode trazer essa questão, né? Sobre questões também que a gente vê em relação que ainda, né, é muito criticado o uso da testosterona e se relacionam, né, muito com a questão de isso trazer riscos cardíacos. Mas também não é bem assim, né? Não. Sabemos que há os dois lados, né? Exatamente. Tanto os níveis baixos quanto os níveis Exato. suprafisiológicos, Exato. né? Os níveis de testosterona eles são importantes para uma adequação tanto cardiovascular como psíquica também para o homem, né? Na manutenção de uma capacidade laborativa, na manutenção de um equilíbrio emocional mesmo, né? Atua também na parte de libido, atua na parte de metabólica em geral. Agora, o desbalanço, tanto para mais como para menos, é danoso. A baixa quantidade de testosterona no homem é um fator de risco cardiovascular, né? A alta dosagem de testosterona no homem ela é um fator de risco também, se for em valores suprafisiológicos mantidos por longo tempo, é muito danoso, porque ele implica em efeitos colaterais, né? No momento que a pessoa começa a ter um ganho de massa muscular elevado, começa a entrar num nível maior de necessidade de uso, aí começa a ficar perigoso, né? Todo uso hormonal, ele é danoso, né? Então, não existe um uso seguro do hormônio. O que a gente faz, na grande maioria das vezes, é monitorizar e minimizar os danos, né? Então, a partir do momento que a pessoa faz o uso do esteroide, começa a fazer o uso do esteroide, ele tem que estar ciente que ele vai ter um efeito colateral. Pode ser um efeito colateral pequeno, de curto prazo, com resolução completa, ou um efeito colateral grave, de longa data e irreversível, né? Então, essas situações, se for acompanhada por um profissional bem orientado, tem que ser exposto de cara. Então, o uso precoce dos esteroides ergogênicos, inclusive adolescentes, tem que ser desaconselhado, né? O que a gente está aqui para tentar mostrar para o pessoal, né, que não existe um uso seguro, né? Todo o balanço que a gente faz é para minimizar o dano. E o doutor, teria uma idade, por exemplo, assim, mínima para quem pensa em um dia fazer qualquer tipo de
de direcionamento, até mesmo acompanhamento com o médico, porque de repente está buscando uma performance ou até mesmo um iniciante a querer ser um atleta e tudo mais. Assim, claro que, como você relatou, que não tem nada que seja seguro, porém, a gente pensa na questão principalmente do fator idade, Sim. do fator ali até mesmo treino, essa pessoa Uhum. já treina há quanto tempo, já tem, né, Sim. uma rotina e tudo mais. Como vocês abordam isso clinicamente, assim, na abordagem clínica mesmo com os pacientes e tudo mais? Então, Gui, isso assim, uma situação muito controversa, né? Como o uso dos esteroides não é uma coisa indicada, na verdade, qualquer uso fora da indicação, que seria uma indicação de uma reposição mesmo, seria contraindicado, né? Mas, em uma situação na qual o paciente já é o paciente, o atleta, o indivíduo, é um atleta já de um longo tempo de caminhada de treino, já tem uma maturidade muscular adequada, chegou num nível de desenvolvimento muscular que ele se acha estagnado e ele tem a intenção né, de aumentar, o uso do esteroide, legalmente, ele é proibido. Sim. Né? Porém, sabe-se que é feito de uma maneira, né, até mesmo disseminada. Mas, a partir dos 25 anos, já existe uma certa, assim, tolerância do organismo para isso. Né? Certo. Abaixo disso, as consequências são muito danosas. O que a gente está vendo também, né, é uma mudança no quesito da populacional, né? Acho que a sociedade, o mundo, a geração atual, essa questão, né, independente se tem hoje pessoas que buscam, né, se exercitar, o nível de sedentarismo é muito grande, o nível de Exato. estresse é muito grande, onde a gente vê, né, doutor, hoje realmente o que antigamente a gente via na questão da andropausa, homens tendo uma questão de uma disfunção, uma queda dos níveis de testosterona com 30, Perfeito, 28, exato. 35 anos, né? Exato. Exatamente. Exato. Então, acho que isso é importante, né, a gente trazer Alguns também. fatores associados assim à vida moderna, né? O estresse excessivo, o uso de drogas, a falta de atividade física e tudo mais, gera realmente uma disfunção orgânica, né? E a gente sabe que a própria obesidade faz uma diminuição da produção natural de testosterona. Então, é um fator cíclico, né? Repor testosterona num paciente que precisa é importante, né? Um paciente que ele é sintomático, um paciente que ele tem uma disfunção erétil, ou um paciente que tem uma disfunção de atividade por conta de um baixo nível hormonal, é importante. Mas isso tem que ser analisado de uma maneira muito criteriosa. A principal fator seria os sintomas, né? E, lógico, os níveis séricos de testosterona e tudo mais. Porém, hoje, a vida moderna colocou na cabeça de muita gente o comparativo. Né? Então, a gente vê jovens de 18 anos se comparando com atletas que são profissionais. Né? E eles se colocaram na cabeça que querem ser atletas profissionais. E não é bem assim. E tem muitos atletas que são novos também, Sim. né? Que de repente começaram mais cedo. Claro, daí entra o fator potencial genético, mas também de uso de recurso, que começaram mais cedo, Sim. né? E essa galera nova se comparando, Exatamente. né? Só que assim, grande parte desse público, desses atletas, mas nem tem acompanhamento assim, né? Um Sim. acompanhamento Não tem jeito. sobre o esclarecimento disso, né? Não tem. E os riscos, né? Exato. Perfeito. Tinha um colega nosso que vai se lembrar agora que ele falava, né? Se o cara nasceu lagartixa, ele nunca vai ser jacaré. Então, existe um potencial genético para algumas pessoas Exato. que ele pode desenvolver uma capacidade muscular muito grande, independente de hormônio. Outras pessoas vão desenvolver uma capacidade muscular boa com o uso de hormônio. E outras, mesmo com hormônio, não vão desenvolver. Sim. Então, dosagens muito maiores não vão fazer diferença. Só vai fazer... Outra coisa importante, né? Como você é cardiologista, cirurgião cardíaco e tudo mais, quais são as implicações, principalmente do uso, né, de hormônios aí nos homens sobre a saúde cardíaca e assim, os principais problemas, as principais consequências, aquilo que realmente a gente observa no passar dos anos, porque a gente pensa assim, na questão do uso excessivo e também do uso prolongado. Exatamente. Então, acho que são esses dois fatores aí que realmente, pergunta. né? Exato. A musculatura cardíaca é uma musculatura que tem algumas características semelhantes à musculatura que a gente chama de musculatura estriada, né, que é a musculatura da perna, do braço e tal, e também uma musculatura que ela é semelhante, tem alguma semelhança com a musculatura lisa, não? Então é um misto, uma musculatura específica. A atuação do hormônio nessa musculatura
promove de uma forma muito semelhante o crescimento muscular. Então, chama-se hipertrofia miocárdica. O músculo do coração vai se tornando cada vez mais espesso, né? De forma que, em certo momento, esse músculo está tão espesso, tão grosso, né? Tão hipertrofiado, que ele começa a entrar em falência, né? Nesse período, a pessoa pode desenvolver alguns sintomas do tipo arritmia, insuficiência cardíaca, né? Uhum. A proporção de crescimento muscular pode gerar algumas alterações do tipo formação de tecido fibrótico no coração. O músculo do coração ele cresce de uma maneira desigual, na grande maioria das vezes, né? E isso provoca focos de arritmia. Certo. Então, assim, pode levar desde uma insuficiência cardíaca, falta de ar, aumento da pressão arterial, infarto, né? Isso já com quanto tempo de uso, por exemplo, se a pessoa A começar, parte mesmo que sejam doses ali mais baixa, mais né? baixas, né? Não existe nenhum estudo muito robusto que fala o quanto de tempo isso leva. Mas a partir de 1 ano de uso já se pode ter uma Já se tem repercussão esse risco cardíaca. e já começa a ter repercussão. Isso. Entendi. Então, é muito dependente de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma sensibilidade dos receptores musculares, né? Então, para uma pessoa que pode usar uma dosagem muito grande de hormônio, Uhum. pode não ter efeito nenhum cardiovascular e efeito muscular muito grande. Sim. Da mesma maneira que para pessoas que você usa uma dose muito baixa de hormônio, ela pode desenvolver uma miocardiopatia hipertrófica e não conseguir ganhar músculo esquelético, né? Perfeito. Então, E Rogério, falando agora como, né, você como atleta e tudo mais, né, a gente trouxe essas questões, né, de a partir de qual idade, tudo mais interessante, as pessoas começarem a utilizar a medicação, e você como atleta, né, a gente vê uma visão totalmente diferente de uma pessoa que realmente está ali buscando a melhora física e estética apenas por promoção da saúde, né, mas a gente sabe que quando a gente fala de atleta, as coisas mudam o cenário, né. Então, o meu papel como nutricionista, o papel do doutor cardiologista, médico do esporte, do Gui, realmente é a gente trazer o máximo da tua performance como atleta dentro do mais nível de saúde possível, né? Cara, eu queria que você compartilhasse com a gente a tua história mesmo dentro do fisiculturismo, né? Que você, acredito que seja autodidata no esporte, não sei quando você começou a competir, com quantos anos, mas que trouxesse, né, toda essa questão do seu histórico de treinamento e a partir de qual momento assim você se viu realmente, ó, agora para eu chegar nesse nível competitivo de campeonatos importantes, de grandes campeonatos, realmente a inserção ali da medicação. Exatamente para trazer nesse contexto, que a gente tem que trazer também, a gente fala, né, dos cuidados e tudo mais, mas a gente não pode esquecer o cenário do fisiculturismo né, e fechar os olhos e falar assim, não, um cenário real, né? exato, realmente dependendo do tipo de esporte, realmente se dependendo do atleta, acaba realmente tendo essa necessidade de mais de algum recurso, né? Então a gente está falando do esporte em si, que realmente a gente se vê esse uso, né? E não falando de forma negativa para o hormônio, pelo contrário, mas realmente assim, quando você se viu que foi o momento que você sentiu a necessidade de trazer esse implemento na tua preparação para realmente atingir esse físico competitivo desses grandes campeonatos que você competiu? Então, foi mais ou menos assim. A minha história com musculação, com academia, começou quando eu tinha ali 15 anos de idade. Eu pesava lá 58 quilos, tinha 28 centímetros de braço. Se desse um vento forte, levava, né? Você olhava pra mim e falava assim, cara, essa pessoa jamais vai ter massa muscular na vida. E aí eu comecei a treinar. Treinei mais ou menos durante uns 8 anos, sem usar qualquer tipo de substância, certo? E teve um momento que, por impulso de amigos, porque querendo ou não, a maneira que a pessoa começa a utilizar o hormônio hoje não é através de médico. A maioria. Dá para dizer que 90% acontece o quê? Chega um amiguinho, começa a usar, começa a desenvolver melhor, ele passa você não quer perder, aí tem a pessoa ali que vende, chega em você e fala, ó, seguinte, é tanto, eu aplico para você isso, aquilo e tal, e aí você acaba entrando na onda. Então, por volta dos meus 22 anos de idade, eu fiz a utilização pela primeira vez, doses assim mínimas, porque naquela época não havia o conhecimento que tem hoje, não havia informação que Você tá tem com quantos hoje. anos, Rogério? Hoje eu tenho 35. 35. Então isso aí faz já Faz isso 13 Seu primeiro anos. campeonato 13 anos. foi com quantos anos? Então, meu primeiro campeonato foi com 32. 32. E aí, o que que acontece? É,
cheguei a um momento na vida que eu queria evoluir profissionalmente, que eu sou formado em ciência da computação, né? Tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas e tenho um jornal em Arapongas. E eu basicamente deixei de lado toda essa parte do fisiculturismo, ia para academia de vez em quando, voltava para academia, fazia 3 meses, parava, 6 meses, parava. E alguns amigos meus não pararam e começaram a competir. E aí teve uma época que eu voltei para academia, comecei a conversar com esses meus amigos, e aí eu tive um pensamento, cara, será que eu consigo competir? Será que eu consigo chegar nesse nível? Então eu marquei uma consulta com um endocrinologista, fiz todos os exames certinho para ver se minha saúde estava legal. Algumas coisas não estavam ok, e aí ele me passou um protocolo de fitoterápicos, questão de treinamento, isso, aquilo, tudo mais, para mim ficar com a saúde de uma forma que eu poderia inicializar o uso de anabolizante, dos esteroides, dos ergogênicos. Fiz isso daí por mais ou menos uns 6 meses e tive uma evolução muito boa e percebi, não, agora realmente eu consigo. E a partir do momento que eu tive essa ideia de entrar no mundo do fisiculturismo, eu falei, pá, se eu vou competir, eu quero ter um coach que tenha uma instrução muito boa referente a isso para me dar o caminho. Quero, tipo assim, estar com uma pessoa que já pisou onde eu vou pisar. Para mim saber dos prós, dos contras, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E aí, meu primeiro coach foi o Daniel Guedes, de Manaus. Certo. A gente teve o primeiro contato e ele falou assim, Rogério, é o seguinte, para você conseguir entrar em um nível de competição, a gente precisa de mais ou menos 2 anos de trabalho, fazendo as coisas de forma tranquila. Diferente do que a gente vê muito aí, que é o quê? A pessoa treina 4 meses, tem um shapezinho legalzinho e fala, vou competir, e começa a fazer uma preparação, entendeu? Eu conheço, tipo assim, pessoas aqui de Londrina que passaram por treinadores que a pessoa não tinha nenhuma finalidade de competir e o treinador passou trembolona para ele utilizar, Acontece entendeu? muito mesmo, né? Que é uma Infelizmente. coisa que infelizmente acontece muito. Então, eu me preparei durante 2 anos. Certo. Depois de 2 anos, basicamente de 2 em 2 meses eu mandava foto, vídeo, de atualização pro meu coach. E aí teve uma vez que eu mandei para ele, falei assim, cara, ó, você tá pronto? Veja um campeonato que tem aí, escolhe uma data, num prazo aí de mais ou menos 18 semanas pra gente Nesse começar uma período todo você preparação. utilizou assim básico ou acelerou um Eu pouquinho? usei doses, vamos colocar assim, tipo assim, se for colocar de 0 a 10, 5 é o normal, eu tava usando 6,5, 7, mais ou menos. Era o que eu utilizava. Só que o que acontece? Sempre com acompanhamento médico, porque é igual o doutor falou. Quando a gente vai no médico, não quer dizer que a gente não vai ter problema. A Sim. gente vai no médico, acompanha com os exames, por quê? Nós vamos ter danos, vai deteriorar de certa forma a nossa saúde, e o médico vai ser o responsável por quê? Por evitar que isso aconteça em Ou determinados de certa forma momentos, controlar ou isso, né? alguma coisa que aconteceu, ele falou, ó, Rogério, a gente vai ter que parar com isso aqui, mudar isso daqui, até isso aqui normalizar para depois a gente voltar. Certo. Então, aí eu comecei a fazer a preparação para a primeira competição. Fiz a preparação para a primeira competição, que foi aqui em Londrina, na Mansell Conte, no ano passado, em maio. Fiquei em quinto lugar em uma categoria e terceiro lugar em outra. E aí, depois disso, eu fiz uma cirurgia no nariz, fiquei parado por 40 dias. Só que eu senti a falta muito. Porque, tipo assim, eu tinha gostado muito da questão de você ter a disciplina. Tipo, eu vou acordar todo dia de manhã antes do meu horário de trabalho, vou pra academia, vou fazer 1 hora de escada, vou voltar pra casa, vou fazer a refeição X que eu tenho que fazer. Então, eu estava numa rotina que eu gostava muito. E a partir do momento que eu perdi isso, eu fiquei meio sem chão. E aí, na época, o Daniel era meu coach que me passava os protocolos de alimentação, ergogênicos e tudo mais, e o meu treinador era o Carlão. Certo. Por o Carlão ser daqui de Londrina, tá mais perto, o Daniel lá de Manaus, eu falei, Carlão, vamos fechar um projetinho até o final do ano? Eu quero competir em Apucarana no campeonato que vai ter em outubro. E aí a gente acertou ali. Eu falei assim, ó, seguinte, eu tô disposto a fazer isso, isso e isso. Ele falou, ó, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então vamos. Aí a gente começou. Só que o que que acontece? Antes do campeonato de Apucarana, surgiu um campeonato que ia ser um mês antes em Jacarezinho.
E eu já tava numa condição legal. E eu falei pra ele, seu Carlão, vamos tentar lá para ver como é que é? Vamos fazer uma finalização? A gente fez uma finalização, fui para esse campeonato, eu consegui 2 troféus de primeiro lugar e ganhei o overall da categoria. 2 meses depois, mais ou menos, seria 2 meses, um mês, seria o Campeonato de Apucarana. Campeonato de Apucarana eu também consegui ficar em primeiro lugar em 2 categorias. Porém, como não tinham muitos atletas, não teve a categoria overall. Então foram só esses 2 troféus. E depois o último campeonato foi em Curitiba, que eu peguei 2 top 2. Certo. E esse campeonato de Curitiba foi um campeonato que, no final das contas, eu tinha desistido de participar dele. Era mais ou menos aí, se eu não me engano, terça-feira. Eu já tava com muita coisa na cabeça. Tava numa situação bem complicada, assim, psicológica, porque isso te leva a um estresse psicológico, de uma certa forma. Sim. As pessoas falam assim, o atleta, ele fica muito nervoso por causa de determinada substância, por causa disso e aquilo. A substância interfere? Sim, a substância interfere. Mas só que imagina você estar numa situação que você fica 2 meses comendo só frango, arroz, aveia e whey. Sua família vai fazer uma festinha de aniversário? Você não come. Sua família vai no restaurante? Você não come. Em determinados lugares que eu ia com a minha esposa, eu não comia. Ou o que que acontece? Eu levava uma marmita. Sim. E, tipo assim, ali enquanto estava todo mundo comendo uma coisinha diferente, eu abria minha marmita e comia minha marmita, entendeu? Então é uma coisa assim que é um teste psicológico muito grande. E Sim. chega uma hora que, tipo assim, você sente falta do quê? De ser uma pessoa normal, de ser uma pessoa comum. Porque querendo ou não, você acaba sendo o chato, E né? a maioria das pessoas também, né, Rogério, vamos dizer assim, são poucos atletas que conseguem se consagrar e ter a realidade de apenas ser atleta, né, de ser atleta profissional com um bom patrocínio, com todos os recursos, né, aonde ele realmente só vai focar no esporte, né? Você tem tua família, você tem tua empresa, não deixou de ter os mesmos adversidades da vida de um empresário, de uma vida comum, além de vincular a parte do esporte, né? Isso também é um fator importante, né? É um fator bem importante que, tipo assim, de uma certa forma deixa você sobrecarregado. Exato. Por isso que Porque no nível amador é mais difícil nesse Muito mais aspecto, difícil. né? Você conciliar todas as atividades, né? Conciliar, por exemplo, a sua rotina em casa, com seus familiares, com a sua esposa, né? Quem tem filhos aí, ao mesmo tempo com os amigos, né? Sair, que nem você relatou, que você tem ali uma restrição, se privar, né, de um convívio social, né? E falando nisso, até mesmo, ó, exatamente. o Rafa, ele é um exemplo disso, que o Rafa, com todo o tempo que ele tinha escasso, né? Plantões, cirurgias e tudo mais, ele se aventurou também nos palcos. Ele competiu, né? É, E como foi, assim, você como sendo hoje da área, né? Trabalhando e atuando nessa área, e ao mesmo tempo você vivenciou, teve essa experiência. Como é que sim. foi para você, o crescimento que você teve em cima, no caso desse processo? Porque a gente sabe que muito do que a medicina traz hoje, né, advém do fisiculturismo e da Exato. exploração que a gente sabe que Sim, existe dos atletas que abriram as portas aí, no sim, caso, junto com os treinadores e coaches e tudo mais. E a medicina, na verdade, ela foi meio que perdendo o medo, porque ela foi sim. vendo, poxa, mas esses caras têm resultado, Uhum. esses caras conseguem ter. Como eles conseguem isso e a gente tem que estudar melhor isso. Os Perfeito. efeitos, né? Tudo, né? Sim. É, e o Como Rafa, foi esse processo com você, até sim, mesmo desse crescimento que você teve em cima, né? Disso É. aí, e também da sua preparação e tudo mais, né? É, foi um desafio que eu me coloquei, né? A princípio eu estava no processo de estudo, né, de imersão nessa área, nesse período, né? A gente conversou muito sobre isso. Eu te acompanhei tudo, a Nós gente acompanhou, elaboramos a junto o gente fez, né, processo. o projeto juntos. Exatamente, foi um projeto que a gente fez junto. E foi um projeto muito, assim, talvez audacioso da minha parte, porque é, eu sabia que eu não teria uma condição de uma competitividade a ponto de ganhar grandes campeonatos, né? Eu queria me conhecer, eu queria saber como era o processo, eu queria perfeito. entender na pele um processo que eu estava estudando, né? E ia saber das dificuldades e tudo mais. E realmente é muito difícil, porque a abdicação de muita coisa é quase que
Sim. insalubre, né? Pensa, ó, João, vamos lá. Eu lembro do Rafa nessa época. O Rafa praticamente não dormia. Uma das nossas mais, assim, das nossas dificuldades era conseguir fazer com que ele ganhasse peso, Exato. Sim. porque a gente aumentava a ingestão calórica dele, só que ele não conseguia dormir. Ou seja, ele tinha plantões, tinha uma rotina e tal. Cirurgia, né? Era o que era 4, 3, 2 horas Sim, de 2 sono, noites por noite, ou vários dias ali sem dormir direito. E isso implicava diretamente no resultado, né? Que ele poderia conseguir dormindo, descansando mais, né? Você vê a importância, né, do exato, descanso, né? Então, exatamente, teve essa fase que a gente se propôs primeiro na fase de ganho de peso, né? Que todo mundo conhece como bulking e tudo mais. E a dificuldade foi muito, assim, levada ao pé da letra, que nem o Gui falou, a parte do sono e tudo mais, né? Mas foi um fator de crescimento bem importante do ponto de vista psicológico, para você se conhecer, saber seu limite, né? Esse foi o propósito, né? E conhecer mesmo, né? A atuação de cada segmento, cada parte da preparação, né? O Gui foi fundamental nessa época, porque, assim, além de técnico, ele era meu amigo, né? É meu amigo, né? Então, assim, meu, continua, não dá, não dá. Você chegou, ó, não vai. Nós chegamos num momento que, assim, vamos competir agora? Não dá, cara. Melhor esperar, né? Então Isso, a gente exatamente. teve Perfeito. né? Então, assim, é importante que as pessoas, eu tenho vontade de competir. Se chegar para alguém que entenda, fala assim, cara, ó, legal, você tem um corpo bacana, mas não é para você competir, é para você. Exato. É para sua saúde, é para sua estética. Você quer ter um corpo bonito esteticamente, você quer ter um corpo bonito para saúde e tudo mais, são pontos diferentes, né? E eu acho que eu acho que é um ponto muito positivo, doutor, porque assim, e o que eu vejo hoje, né, com a questão dessa medicina esportiva, né, que hoje a medicina esportiva não é apenas agora para tratar atletas no sentido de Exato. prevenções de lesões, tratamento de lesões em determinados outros esportes. Hoje vejo muito a medicina esportiva para as pessoas buscando a questão estética, emagrecimento, ganho de massa muscular, utilizações de medicações hormonais. Mas é um ponto positivo porque, assim, eu vejo muitos médicos hoje realmente trabalhando isso. Muitos não têm a especialização, isso é um ponto importante. Exato. Mas além de não terem a especialização, e realmente trazendo uma crítica, porque às vezes vai lá, faz um congresso de final de semana, Sim. um cursinho de imersão, né, uma mentoria, eles não são atletas, eles não passaram pelo processo. E eu vejo que realmente é onde acaba pegando alguns protocolos engessados ou padronizados e aplicando isso de uma forma generalista. E você foi atleta. Isso é importante, você viveu na pele, né, de forma árdua, Sim. psicologicamente Exato. falando, mas também fisiologicamente falando, no Sim. quesito esporte, etc. E o como você vê, até mesmo esse sentido, o fato de você ter sido atleta, o como toda essa preparação se aplica hoje aos seus pacientes. Sim. Que também, vamos falar assim, que se tiver atleta é um N muito pequeno. Muito Porque pequeno. a gente sabe que o número de atletas, o N é muito pequeno. Exato. E é exatamente o que o Rogério falou. As pessoas usando protocolos de atletas de alto nível Exato. em situações bem parecidas que você falou Sim. mesmo, né? Você ia competir, mas você sabia que um dos fatores que a gente sabia de limitação era a privação de sono, pelo fato de você ser médico, plantonista, etc., estudos. Muitas pessoas, elas vivem não apenas essa vida como médico, plantonista, mas têm suas privações de sono, têm seu estresse, não deixam de fazer aquela alimentação irregular, muitas vezes, inconstante, utilizando esses protocolos, Exato. que daí sim eu vejo problema, porque daí entra a crítica novamente, porque os médicos eles não passaram pelo processo, pouquíssimos realmente entendem sobre a farmacologia das medicações, e é onde vem essa questão de se acontece um problema, Exato. como tratar. Exato. A questão assim do paciente atleta é até um pouco mais fácil da gente lidar, porque são pessoas já de uma certa tarimba, o cara já treina há muito tempo, ou ele já tem uma predisposição genética, ele tem uma responsividade à medicação, ou ao treino e tudo mais. Agora, o que a gente encontra de bastante assim, situações assim dramáticas é a pessoa que ela não é atleta, mas ela usa um protocolo X de uma pessoa profissional, de um atleta profissional, treina como um amador e come como um glutão. E aí a pessoa quer desenvolver uma qualidade muscular, né, às custas de medicação.
Não existe, não tem como. Inclusive, esse é um ponto importante, né? Eu vejo assim que existem, por exemplo, hoje, infelizmente, muitos profissionais. Você relatou desse tipo, desse perfil de pessoas que chegam com protocolos prontos Protocolos. e de profissionais que passam protocolos prontos de emagrecimento, de Sim. ganho de massa, que seja e tudo mais, e que a pessoa não está preparada nem para um décimo daquilo Exato. ali, porque ela não treina bem, ela não está inserida naquele contexto que seria o básico bem feito, né? Exato. Que é aquela pessoa que já treina mais tempo, que já sabe treinar, tudo mais. Eu acho que a visão de quem, por exemplo, como você, se formou, fez toda a especialização na área e tal, mas você tem a bagagem de anos e você tem, no caso, essa experiência que faz com que você faça a leitura também Sim. do paciente, das pessoas. Olha, você treina com quem? Como você treina? Você treina sozinho e tal? O nível de treinamento, como é que é essa alimentação, há quanto tempo, né? Eu vejo que a maioria, de repente, desses profissionais, eles não se atêm a isso. Simplesmente passam esses protocolos para pessoas que têm um mínimo de preparo para A isso. palavra protocolo já de uma maneira, já entra errado aí, né? Porque ninguém tem, não é igual a ninguém, né? Todo mundo tem uma certa, né, variação. Então, o protocolo é uma coisa que é para todo mundo. Então, já está errado porque não leva em consideração o princípio da a individualidade. identidade de cada um. Exatamente. Você vai Histórico começar e tudo assim, mais, né? você vai começar de outra forma, então isso é, né? Mas... E um dos principais problemas referente a essas questões de protocolo, Guilherme, é o quê? Geralmente a pessoa paga lá R$ 400 numa consulta no médico. O médico passa determinado hormônio para ele utilizar, ele vai lá, compra o hormônio na farmácia. Só que ele não está disposto a pagar R$ 400 na consulta de volta. Porque ele já conhece o hormônio, e hoje em dia tem o que a gente chama aí dos hormônios underground e os importados que vêm do Paraguai. Então, por exemplo, a pessoa vai comprar uma ampola de um esteroide, um ergogênico na farmácia, R$ 50. Para ela comprar 10 contrabandeada, 160, 150, R$ 200. Então ela fala assim, seguinte, o médico passou para mim tomar um, vou tomar um. Aí ele precisa no retorno. Ele não vai no retorno. E aí, de repente, ele começa a fazer o quê? Ele começa a montar o protocolo sozinho. E começa a conversar com os outros, e vai daqui, vai dali. Quando ele percebe, ele tá fazendo o quê? Ele tá usando 5, 6 vezes a dose que ele deveria usar. E aí, vem os efeitos colaterais. E esse é um ponto importante, eu quero até perguntar, né, para vocês e para o Rafa principalmente. Hoje o pessoal perdeu justamente a mão com relação a isso, né? A achar que, por exemplo, você usar uma dose que seja, o pessoal fala, usa 1 ml por semana, né? A gente sabe que normalmente fica em torno aí de 200, 250, 300 miligramas, né, de testosterona, né, no caso. O quanto isso, Rafa, implica, na verdade, e até para o pessoal poder entender, implica na saúde da pessoa e, ao mesmo tempo, não é uma TRT como muitas pessoas falam. E até o termo, né, a nomenclatura está errada, né? Exato. Explica pra gente um pouquinho, justamente essa questão, né, no caso de doses suprafisiológicas, de como é que funciona essa leitura. É muito comum a frase que você falou, né, Gui? É assim, eu uso 1 ml de texto por semana. É assim, o organismo humano, ele é muito sábio, né? Então, assim, ao fazer o uso da medicação, do éster externo de testosterona, acaba se inibindo a produção endógena da gente de testosterona. Então, 1 ml de testosterona por semana, a gente está só substituindo uma produção que teoricamente seria normal por uma introdução de um éster externo com um monte de efeito colateral, né? Isso não implica no seu ganho de massa muscular. 1 ml de testosterona, que seja 200, 250 mg por semana, vai te manter um nível plasmático de testosterona adequado, porém inibindo o eixo hipotálamo gonadal, de uma maneira assim considerável, muitas vezes irreversível. Né? Então, o que se preconiza nos estudos e tudo mais? Para ganho de massa muscular, as doses suprafisiológicas elas são essenciais, né? Porém, o período que se mantém essa dosagem suprafisiológica tem que ser controlado. E controlado os efeitos colaterais. Passou-se um período de uma certa adequação dessa quantidade de massa muscular, retira-se a medicação, volta-se a níveis, entre aspas, fisiológicos de testosterona e inclusive induzindo a produção normal, produção endógena, né? O uso prolongado de doses que seja
1 ml por semana, pode induzir a um bloqueio definitivo do eixo. Inclusive o chamado hipogonadismo secundário definitivo, que é a atrofia testicular. A atrofia testicular, ela promove não só a infertilidade, como também a não produção de testosterona, fadando o usuário a ser um usuário definitivo de testosterona. Definitivo, né? É. Dependente daquilo. Ele se torna dependente disso. Dependente E a daquilo. gente observa, por exemplo, dentro desse contexto, existe tempo ou é uma coisa também muito Também individual? é uma coisa muito individual. Pacientes que estão hiperresponsíveis, muitas vezes demoram 6 a 8 meses para ter um retorno normal do eixo. Agora, existem pacientes que fazem uso de pouco tempo e não retornam, né? Existe uma predisposição genética, existe uma série de fatores que podem influenciar isso daí. Então, a gente está falando da indução de uma doença pelo uso do esteroide, né? E essa doença, muitas vezes, é definitiva. E a pessoa que começa a usar, em quanto tempo, normalmente ela já faz essa inibição desse eixo Na aí? primeira semana já tem uma inibição do eixo. Já começa a Já inibir. começa no eixo. A partir de um período ali de Entrou- semanas e meses ali já está praticamente Exatamente. inibido. O organismo é sábio. Se existe uma dose alta de fisiológica, ele não produz. A manutenção dessa dose alta na corrente sanguínea, a dosagem sérica de testosterona alta na corrente sanguínea, inibe com que a hipófise mande o estímulo para o testículo produzir testosterona. Então, e se isso se perpetua por muito tempo, ocorre uma eliminação da produção normal. A atrofia testicular é definitiva. Definitivo. Outra coisa importante, né? A leitura, por exemplo, dos exames, né? Em cima, no caso dos níveis de testosterona e tudo mais. Tem muita gente que confunde, né? Dosagem ali, muitas vezes, está numa dosagem média ou um pouco Sim. mais baixa, né? Sim. E já acha que tem que fazer uso de Exatamente. testosterona Não, porque ela está exatamente. ali inserida num contexto de, eu tô muito cansado, eu tô... Ou seja, ela de repente já colocou a culpa na testosterona dela Exato. sobre uma rotina que muitas vezes ela não alinhou de sono, de boa alimentação Exato. e tal, e já entra fazendo Exato. uso de testosterona, reposição e tudo mais. A queixa é muito Muito comum, comum, né? doutor, tô muito cansado, acho que minha testosterona tá baixa. Não tem relação nenhuma. Mesmo o paciente com uma testosterona de em torno de 250, 300, ele pode ter uma atividade, pode não, ele vai ter uma atividade sexual normal, ele pode ter uma atividade física normal, atividade intelectual normal. A dosagem de 300, 250 de testosterona não implica que a pessoa tenha algum tipo de disfunção. Mesmo também em dosagem mais baixa, paciente que tem 100, 150, tem uma vida absolutamente normal, né? Agora, o que a gente faz, a avaliação muito pormenorizada, é do sintoma. Se o paciente chega no consultório com sintomas de hipogonadismo, ou seja, uma testosterona muito baixa associada a sintomas de, né, sintomas dopaminérgicos, de baixa produção de dopamina, astenia, caquexia, disfunção sexual, baixa libido muito baixa, pode estar associado à baixa da testosterona, mas não é só, né? Existe uma série de fatores que podem estar associados em conjunto. Fatores psicológicos, trabalho, um monte de, né? O próprio excesso de peso, né? Excesso Em de homens, peso, exatamente. E tem muita relação, né? A gente vê muitas pessoas relacionando apenas a testosterona total, né? Sim, E ela é exatamente. variável ao longo do Variável, dia, né? Independendo exatamente, do é horário que eu circadiano. fique. Exato, exatamente isso. Então, assim, às vezes vê lá realmente uma testosterona de 350, 400, acho que tá baixo, mas se você olha a conversão da testo livre, tá bacana, o nível de SHBG tá baixo, né? O nível de estradiol também tá ótimo, tá Exato. perfeito. E realmente daí quando a gente olha, né? Não, ó, peraí. Tá, a níveis de testosterona total tá mediano, mas a sua conversão está Tá ótima. legal. E quando a gente até olha aí a gente olha os parâmetros, aí sim, a gente vê lá um zinco, um magnésio, uma vitamina B12, mais disfuncional, em deficiência, Sim. né? Próprios níveis de ferritina e ferro baixos. Então, assim, a gente tem vários parâmetros para correlacionar essa indisposição Sim. do paciente. João, você Que é tem muito extremamente mais experiência que importante. eu. E assim, né? Eu imagino que a quantidade de pessoas que fazem uma alimentação saudável hoje é muito baixa. Sim, Né? exato. A limitação. A pessoa, eu como proteína e carboidrato. Mas não é só isso, né? Não. Tem que ter um Exato, equilíbrio, né? Um equilíbrio de micronutrientes extremamente Micronutrientes, importantes, exatamente. né? Então a gente via até antigamente, né, quando começou lá na década de 90, a questão do uso do ZMA, né, correlacionando essa questão, não é que o ZMA vai aumentar a testosterona, mas sim níveis deficientes Sim.
de zinco, de magnésio, tem correlação Claro, à óbvio, sim. insuficiência, né? E um dos fatores, a questão do, além de se alimentar errado, se alimentar, ter uma alimentação desnutricional, falamos assim, no nível de nutrientes, né? Tem a relação da pessoa mesmo estar comendo errado, muitas vezes ela está comendo muito pouco. E o déficit calórico também tem relação a isso. Muito, muito. Né? E o que a gente está vendo hoje, né? Essa questão da utilização dos análogos de GLP-1, também de uma forma exacerbada, de Exato. forma desorientada da forma correta, entre outras medicações, sem essa preocupação, né, com os micronutrientes, que sim, vai relacionar a questão uma queda hormonal. Exato. E eu queria já puxar para uma pergunta, porque a gente vem falando muito aqui do público masculino, mas a gente não, também, o público que mais se cuida é o público feminino. Sim, É. sim. E o que a gente está vendo também, muitas mulheres buscando a questão dos acompanhamentos médicos e tudo mais. E eu vejo realmente, como eu falei, né, trazendo questão de, às vezes, protocolos engessados e tudo mais, e não olhando essa individualidade biológica propriamente da mulher, e a questão de, principalmente das aplicações, né, dos implantes hormonais, e muitas vezes, né, correlacionando 1, 2, às vezes até 3 hormônios androgênicos em um implante numa mulher que realmente nunca se utilizou nada. E é importante a gente correlacionar também, claro que a testosterona, às vezes a gente faz sim a reposição na mulher, né, mesmo que às vezes está um nível ali, mas não é o hormônio mais importante para a mulher em si. É importante estar ok? Sim, mas são outros fatores, né, que são mais importantes. Mas assim, quando a gente vê nessas questões do uso, né, seja até nas mulheres, né, digamos assim, o Gui prepara muitas mulheres também, né, nesse sentido, o uso realmente despreparado e realmente desorientado dos hormônios, Sim. né, esteroides anabolizantes correlacionados à saúde feminina, porque nós homens sim temos situações ali que né, podemos depois desajustar, mas em mulher tem situações que já são Muito irreversíveis, gravíssimo, exato. né? E o que você vem vendo também, essas consequências femininas do uso? Além das consequências cardiovasculares que são muito semelhantes às do homem, né? Existe o fator da mulher ter, além de uma virilização, que muitas vezes acaba se tornando assim, incômodo para a mulher, existe um fator que às vezes torna-se assim, elas não se atentam muitas vezes a isso, que é o completo bloqueio do eixo, né? Então, atletas ou pessoas que fazem uso de substâncias por algum tempo também entram em quadros de amenorreia por conta do uso dos esteroides, né? E isso muitas vezes é muito frustrante, mais do que para o homem e para a mulher. O fato da mulher assim, se tornar infértil, digamos assim, talvez tire dela né, a principal, né, fator, digamos assim, de feminilidade dela, né? Sim. E então, às vezes a gente percebe que a busca desse comparativo de extrema magreza com musculatura super avantajada, tem buscado assim, níveis perigosos, assim, sabe? A gente vê meninas usando doses altas de testosterona, derivados de DHT, muito, né? Para elas, assim, né, até o derivado de DHT não teria tanto problema quanto a testo pura, mas, Sim. enfim, né, traz malefícios, né? Em cima disso aí também é interessante a gente abordar essa questão dos implantes, né? Que virou Sim. moda, Exato. Muito, virou febre, né? É, Que eu vejo assim, né? Pela minha experiência, assim, de anos e tudo mais. Eu vejo que tem muitos médicos que adotam esse método, né? No Sim. caso, para fazer o processo ali, tanto de trabalho de reposição e tal, mas também para melhorar da estética, né? E que virou daí o chip da beleza, da beleza. né? Mas a gente sabe que, na verdade, acaba meio que ocasionando, de repente, até mais uma bagunça hormonal na mulher Muito. e, ao mesmo tempo, não tendo muito controle Sim. sobre a questão das doses mesmo, né? Assim, aquelas doses hormonais ali durante o período, né? Sim. Eu tenho uma comparação que é bem interessante que um professor meu fazia. A introdução do hormônio numa mulher é como se a gente mexesse num instrumento de uma orquestra. Então, são vários instrumentos de uma maneira muito afinada, né? Você colocou nenhum, você coloca tudo no manual. Aí você vai ter que ajeitar tudo. Sim. O homem é como se fosse uma banda. Tem quatro instrumentos ali, no máximo,
E assim, dá até para esconder alguma coisa, né? Sim. Então, a mulher, ela tem um metabolismo muito mais fino, muito mais delicado, e um ajuste muito mais fino. Então, e qualquer dosagem a mais que você faz, Uhum. você coloca ou você deixa de ajustar, torna a mulher com um organismo, assim, completamente desregulado. Uhum. Fora o fator que a mulher já tem uma resposta à testosterona melhor do que a do homem até, né? Em algumas pessoas, a mulher ela é bem mais responsiva pela própria assim, natureza. Ela tem uma baixa concentração normal. Sim. A partir do momento que você coloca uma concentraçãozinha a mais, Exato. ela já tem uma resposta muito grande. Exato. Então, Eu vejo que muitas vezes é um tiro no escuro você implantar, Exato. colocar implante na mulher, porque assim, uhum. no sentido eu falo de realmente ali a resposta que ela vai ter, Sim, sim. né? Quando você faz o controle sobre a dosagem, seja ele por comprimido ou no caso É. de maneira, né, em Injetável, gel, né? injetável e tudo mais, você consegue ter esse controle e controle uma mais- abordagem mais tranquila para você poder, ó, precisou para, precisou, no Exato. caso, diminuir, diminui. E É é isso. exatamente sobre isso que eu sempre relato com as minhas clientes, atletas e tudo mais, que o implante, ele não é para todo mundo. Não é, Ele não não é é. para toda pessoa, né? Toda mulher. Principalmente quando a gente correlaciona hoje, que a gente vê muito, a própria quesito da gestrinona, né? Sim. Porque a gestrinona em si é um medicamento maravilhoso para quem é indicado, né, tratamento de endometriose propriamente Sim, dito, né? perfeito. É. Então, assim, o que eu vejo muito é a falta da individualidade, de entender sobre a individualidade feminina, principalmente, que há muito mais variações, né, principalmente pelas questões de flutuações hormonais que a mulher passa dentro do seu ciclo aí dos seus 28 dias, mas no quesito de individualidade do próprio biotipo, né, enquanto nós homens, nos classificar em ecto, meso e endomorfo, Sim. a mulher tem físico mais ginoide, outras aonde a gente vê um físico que realmente ela tem uma predisposição a ter um formato mais do corpo pera, um Uhum. corpo que a gente chama um formato ampulheta, outro mais retangular. Elas têm formas diferentes que Sim. próprios níveis estrogênicos estão muito relacionados a Sim, isso, sim. né? Então eu vejo essa falta da individualidade, até mesmo assim, a implicação, sim, porque é uma medicação que a gente vê que tem uma responsividade até Exato. estética, a gestrinona, né? Mas obviamente da mesma forma, enquanto mulheres respondem muito bem, né, Gui? Nós temos uma paciente de 40 e a Vivi tem quantos anos? A Vivi tem 44 anos. Vai 44 fazer anos, 44 agora. mas ela tem endometriose, ela tem um físico maravilhoso É. e ela utiliza por necessidade e Sim, aplicação médica, né? Mas que isso, de forma alguma, se respondeu em percentual da mudança estética dela. Sim. Exatamente. Na verdade, é até Mínima, né? insignificante, Sim, né? exatamente. Mas é onde a gente vê, muitas vezes o que eu vejo é a gestrinona associada à testosterona, Uhum. já associado, que eu já vejo de uma forma errada, Errada, né? a oxandrolona via implante, que eu acho já é algo absurdo ao meu ver, e até mesmo porque a gente tem pouca literatura ainda sobre essa questão, Sim. né? Mas exato, você olha lá, 3 hormônios com Alto potencial potencial androgênicos. E se dá um problema, qual que deu? Nem sabemos qual. É. E se deu problema, não tem como Tem tirar. que tirar. Tem como tirar. Uma coisa, tipo assim, que eu posso usar de exemplo, de duas vivências dessas situações, né? Uma amiga minha começou a usar oxandrolona. 2 meses depois, ela me mandou um áudio. Eu retornei para ela um áudio de 3 meses atrás. Eu falei, olha a diferença na sua voz. E olha que é oxandrolona, Hora que né? ela, hora que A ela, gente já relaciona o ela falou pra mim hormônio que, Rogério, hora que eu coloquei play no áudio que eu te mandei e play no áudio, eu entrei em choque. Exato. Ela nem tinha Há uma Ela, individualidade. percebido porque o que isso durante o acontece? processo, né? Fica diário, Né? você não Exatamente. percebe. E tem Não percebe. questões. E uma outra situação, hoje eu faço faculdade de nutrição e educação física. Eu tive um amigo que não tem, tipo assim, não tem uma renda legal e queria começar a utilizar hormônio. Ele foi em um médico de postinho, pediu os exames, tirou os exames, voltou no médico, a testosterona dele lá estava em 350. O médico receitou para ele testosteron e oxandrolona, porque ele queria emagrecer. E ele veio falar para mim. Eu falei assim, cara, você acabou de casar. Você não precisa disso daqui. Como tá a sua dieta? Ah, a dieta tá assim, assim. Ele não comia gordura. Já tem uma Gordura questão, importante relação pra parte importante hormonal. com o hormonal. Eu falei, cara, ó, Perfeito. seguinte, eu não tô formado ainda, mas eu vou te dar uma forcinha. Eu vou fazer uma dietinha aqui pra você. Passei uma dietinha pra ele. E ele insistiu que ele, não, mas eu vou comprar, eu vou usar. Eu falei assim, cara, seguinte, você acabou de casar. No momento você não tá ganhando bem, mas você falou que você tá pra ser chamado num concurso.
que você foi muito bem e provavelmente você vai ser chamado. Já pensou se a mulher quer fazer uma surpresa pra você de engravidar? Imagina, ela vai estar lá tentando engravidar sem te falar. Você tá com o seu início inibido, igual o doutor falou. Imagina como vai ficar o psicológico da sua mulher. Falei, cara, deixa eu te ajudar. Vamos ver se a gente consegue chegar onde você quer sem precisar usar. Cara, ele conseguiu chegar onde ele queria. Uns 2 meses depois ele foi chamado para o concurso. Ela também teve uma promoção, então os dois começaram a ganhar super bem. E pouquíssimo tempo depois ele falou, Rogério, obrigado, cara. Você me ajudou muito. Falei, mas como assim? Cara, você é pai. Fantástico. Bacana. Exatamente nesse contexto. E até mesmo falando nesse quesito, né? Voltando um pouco para a gestrinona, doutor. Vamos falar um pouco sobre ela, acho que é Bora. importante. Bora. É, Muita gente não sabe, né? A gestrinona é uma testosterona, né? Sim. O nome correto dela é 19R-testosterona. Foi uma molécula modificada para tratamento, que nem você falou, da endometriose. Endometriose, uma passão assim, na verdade é a implantação de conteúdo do endométrio na cavidade abdominal. E isso provoca uma série de problemas na mulher, desde infertilidade até assim, cólicas gigantescas, problemas de disfunção hormonal e tudo mais, né? e quando o tecido endometrial não sai para outra Exatamente, cavidade, né? ele cai através das trompas, cai na cavidade abdominal e se implanta, né? Muitas vezes o tratamento disso é cirúrgico, a grande maioria em algumas vezes é cirúrgico, tem que retirar ponto por ponto, né? Mas enfim, na década de 80, né, foi mais ou menos quando eles começaram a desenvolver a gestrinona para esse tipo de tratamento. E eles descobriram que as mulheres que faziam uso disso aí acabavam tendo um desenvolvimento muscular, muitas vezes sem atividade física. Elas melhoravam a qualidade de muscular, melhoravam o perfil lipídico, esteticamente, né, diminuía o BF delas, né? E eles começaram a observar isso aí de uma maneira comercialmente. E aí foi desenvolvido, né, de uma maneira comercialmente para tratamento da endometriose e também da parte estética, né? Aí no comecinho final da década de 90, eles começaram com a palavra da chip da beleza, né? Se eu não me engano, foi a Hebe, não foi? Eles tinham, exatamente. Teve alguma apresentadora de TV que fazia antigamente. Começou a divulgar, né? Público, né? Exato, foi uma coisa assim mesmo. E assim, ficou em vigência isso aí por muito tempo, né? Hoje, o implante de gestrinona é uma coisa assim muito, com indicações muito boas, né? Sim. É uma medicação adequada, com as suas implicabilidades tanto fisiológicas como também efeitos colaterais, mas a difusão de uma maneira, né, inadequada é horrível, porque também inibe o eixo, ela não é um inibidor de eixo assim, de uma maneira 100%, mas ela tem um fator, né, que faz com que o eixo fique alterado. Então, implica em questões que a pessoa pode ter problemas também, né? Aumenta do hematócrito, né? Existe um aumento uma piora do perfil lipídico, né? Uhum. Então, isso tem que ser levado em conta. É uma medicação com efeitos prós e efeitos contras, né? Exato. Todo mundo me pergunta sobre o implante. Eu, pessoalmente, não tenho uma experiência muito boa com implantes. Existem muita indústria do implante, né? Então, alguns implantes têm uma qualidade muito boa, outros eles não tão boa assim, que não entregam de uma maneira tão homogênea a Matéria-prima, sim. exatamente, né? E tem a questão do efeito colateral. Se a pessoa começa a sentir um colateral muito grande, né? Oleosidade da pele, queda de cabelo, irritabilidade, não tem como você tirar. Alguns tem como tirar, mas a maioria, né? Exato. Então, e é um procedimento cirúrgico, o implante. Sim. Pode ter infecção, pode ter cicatriz e tudo mais, né? Então, o fator estético também entra nessa situação. Sim. As formas de aplicação dele pode ser a forma via oral, né? E existe uma forma que é um strip, que é um plastiquinho, vaginal, né? né? Que pode ser colocado na mucosa oral ou na mucosa vaginal. E é muito bacana. Tem gente que tem intolerância gástrica, né? Então a gente faz a forma de strip. Sim. E não deixando de falar, né? Porque assim, todas as medicações aqui que nós estamos falando, pessoal, a gente não está criticando nenhumas, porque todas têm suas aplicabilidades, né? E tudo se diferencia em quesito de individualidade biológica e também dosagens, né? O que separa, às vezes, a medicação de um veneno é a dosagem,
né? E isso que é Exato. importante falar. Realmente Né? a gestrinona é uma medicação maravilhosa, né? Como o próprio Rogério trouxe a questão da oxandrolona, a gente sabe que é um medicamento, é um hormônio muito utilizado, um derivado muito utilizado, onde a gente tem uma certa segurança em quesito colaterais, principalmente para as mulheres, mas é exatamente isso. Tem mulheres que se respondem super bem com dosagem de 3 Sim. miligramas, É. mas tem meninas que usam 3 miligramas, que é a menor dose funcional, digamos assim, Exato. e já sentem seus colaterais, né? Então, isso é extremamente importante, né? Exato. Então, e o que eu vejo é exatamente por esse contexto, porque às vezes nós vemos, né, a medicina esportiva, medicina integrativa trazendo muito isso, e muitas vezes a própria despreparação de quando há um problema. Exato. E, né, propriamente no consultório, né? Eu, hoje, né, eu mais resolvo o problema dos outros do que propriamente Exatamente. pego alguém. Eu e o Gui, isso né, aí. temos muitas experiências com as nossas pacientes em conjunto que não são atletas, né? Digamos assim, aqui, acho que dentro das 30 meninas que nós temos aí, eu acho que duas utilizam alguma medicação com acompanhamento médico e muitas buscaram médicos, trouxeram para nós e eu e o Gui falamos, Sim. entendeu? E muitas vezes correlacionam, eu acredito, né, Gui? Você pode até trazer esquisito, correlaciona o seu trabalho como coach também de uma forma, às vezes, muito pejorativa, Pejorativo, né? No sentido, exatamente. tipo, o Gui vai me dar treino e ele vai me encher de hormônio. Não é muito pelo Exatamente. contrário. Exato. E, Pelo e é o contrário, inverso. É o É. inverso. E é o inverso. Exatamente. Então, assim, muitas das nossas pacientes chegam, o médico passou isso aqui. Pô, meu, não tá interessante, O né? pessoal associa muito o fato, né, de eu trabalhar com atletas, Sim. Exato. de pegar a mão e abusar na questão dos hormônios. Só que, assim, a Exato, muito pelo maioria das contrário. minhas atletas, se for comparar, né, num geral, ao uso, né, no caso de recursos, a gente tenta usar o mínimo possível. Por já ter todo esse conhecimento e saber que não adianta querer abusar, não Sim. adianta querer forçar a mão, Exato. justamente porque a gente vai sair do principal fator que eu sempre coloquei em prática dentro do que eu gosto de trabalhar, que é manter uma feminilidade, Uma estética Exato. feminina. uma estética feminina, né? Até mesmo em níveis competitivos, a gente tem que manter e se preocupar com isso, né? Exato. Exato. Então aí entra a prática, né? Clínica da coisa ali, da experiência prática do uso, né? Sim, sim. Inclusive até aproveitando isso, eu ia te perguntar sobre essa questão dos efeitos colaterais, os efeitos androgênicos e tudo mais. Para você relatar um pouquinho das drogas, vamos supor assim, Sim. quais são as drogas que mais dão colaterais, aquelas Sim. que são, de repente, alguns colaterais Sim, mais ali agressivos, específicos, agressivos. Isso começando pelas mulheres aí, que Tá. são as drogas mais comuns do uso das Sim. mulheres, né? Sim. Efeito e, no caso, a parte dos efeitos Dos androgênicos. colaterais. E depois para homem também, porque a gente falou muito de testosterona, Sim. mas eu Mas queria tem que você muitos relatasse depois um pouco sobre a questão dos outros hormônios que são derivados ou não, né? Que tem alguns que são derivados ou não, mas que têm efeitos aí colaterais Graves, importantes e graves, né? É. A mulher, assim, a gente pode pensar que o efeito colateral mais danoso é realmente a testosterona. A testosterona em doses elevadas para a mulher é muito danoso. A resposta à masculinização, né, desenvolvimento de musculatura trapezoide, o desenvolvimento do engrossamento da voz, o cabelo é Essa muito peça afetado, androgenética. né? Questão da pele, vai por água abaixo. Então, a testosterona em doses elevadas realmente é, né? A segunda droga que eu coloco, assim, de mais efeito potencial danoso para a mulher é realmente um DHT que todo mundo gosta de usar, mas assim, é o Masteron. O Masteron em doses altas, ele promove, assim, uma queda muito grande do HDL. Certo. Então, isso é muito danoso para a mulher. A mulher, na sua fase, entre aspas, fértil, ela tem um hormônio próprio que é um hormônio protetor, né? A gente, com a introdução do Masteron em doses muito altas, esse hormônio é inibido e o HDL vai para níveis muito baixos, níveis ruins. Então, entram, né? E se a gente falar do homem, assim, disparadamente a droga mais perigosa para ele, todo mundo, né, já ouviu falar, é a trembolona. Sim. A trembolona é uma medicação que ela não deve ser, assim, incentivada ou usada de uma maneira, né? A gente sabe que os atletas de alta performance, profissionais, eles acabam usando né, ela ser uma droga de altíssimo poder anabólico e de altíssimo poder lipolítico,
né? Uhum. Porém, ela é nefrotóxica, hepatotóxica e neurotóxica. Então, fora o poder de, assim, depreciação do sistema dopaminérgico. Ela é depressora. Depressão. Depressora. Existem casos relatados de depressão em atletas, assim, de forma induzida por medicação, Sim. né? E, assim, há outras drogas, assim, talvez de uso mais comum, mas com efeitos bem deletérios, é a nandrolona. Não deu até falar dela. A nandrolona é uma medicação extremamente eficiente do ponto de vista anabólico. Ela é talvez até equiparado com a testosterona do ponto de vista, né, de construção muscular, recuperação, manutenção do metabolismo. Porém, em dosagens elevadas, ela provoca a disfunção erétil, né? Então, na década de 90, existiu até um estigma que a maioria dos fisiculturistas eram, né, que tinham disfunção erétil. E realmente isso existia, porque eles usavam doses elevadíssimas de nandrolona. Mas isso se estende por todos os derivados do DHT. Existe um balanço entre a testosterona e os derivados do DHT que tem que ser mantido. Caso isso não ocorra, existe uma tendência a ter disfunção erétil, sim. Entendi. E comparando a nandrolona, a famosa Sim, DECA, DECA. mas comparando com a NPP também, que não NPP, deixa de ser, Uhum. mas que é a fenilpropionato. O Fenilpropionato. que nós vemos, talvez, apenas além da mudança da composição da estrutura química, mas no quesito colaterais são similares? Na verdade, assim, a molécula da NPP, ela tem uma metabolização mais rápida. Então, implica uma replicagem mais rápida. Então, talvez, assim, né, se a gente pensar num período curto, tudo bem, né? Uhum. Mas a manutenção por períodos mais longos é danosa. Uhum. Danosa. Uma que eu vejo também muita relatação, a questão também, assim como a tremolona, a questão da boldenona. A A boldenona. boldenona, é Boldenona. verdade. É bom falar A também, Rafa. boldenona também é uma medicação, assim, não é uma medicação, entre aspas, assim, que a gente pode dizer de indicação para humanos, né? Uma medicação, a princípio, que foi desenvolvida para animais, né? E também tem um efeito anabólico bem satisfatório, porém, ela é extremamente hepatotóxica, né? Existe uma correlação muito grande entre a necrose dos hepatócitos com o uso prolongado de boldenona. Isso em estudo já em animais. Sim. Então, em animais já foi retirado. Em humanos não se tem esse estudo. Então, a gente pode estender isso daí pro, Sim. né? E doutor, analisando o nosso, né, como profissionais da área de saúde, eu e você, no quesito quando agora a gente fala, né, de usuários de esteroides anabolizantes, é importante a gente ter uma Sim. avaliação criteriosa e diferente dentro dos parâmetros de Exato. referência. Mas assim, o que é importante até mesmo para os profissionais da área da saúde que nos acompanham aqui, mas também para as pessoas que começaram a se utilizar, a questão de quais exames que são importantes a gente estar analisando sempre por um controle para Legal. ter assim um risco calculado, né? Exato. Desde a parte do hemograma, Sim. mais alguns exames de inflamograma. Perfeito. Quais exames você acha que são importantes sempre estar na nossa prescrição Sim. para estar essa análise de forma mais acompanhada, de forma Legal. contínua? Mas então, João, só para a gente não perder o que a gente estava falando anteriormente, eu acho que era interessante o doutor falar também sobre os viorais, que o pessoal tem utilizado muito. Porque o Isso. que acontece? A pessoa pensa, injeção é problema, oral é tranquilo. Porque hoje a gente vê muito o pessoal usando o quê? Halotestin para pré-treino, Dianabol para pré-treino e Hemogenin para pré-treino. E Exatamente. pensando, é um comprimidinho, não vai fazer mal. E fazendo isso a longo prazo. E fazendo isso sem parar. E aumentando doses. Entendeu? E, na verdade, alguns deles acredito que são bem piores do que os injetáveis. Muito. Todos eles, né? Na verdade, a medicação via oral, a grande maioria deles tem um Perfeito, efeito, obrigado. tem um efeito assim de imediato até pior do que a medicação de depósito intramuscular e tudo mais. Todos esses que você falou são extremamente assim restritos para casos específicos, né? Não existe na prescrição médica nenhum tipo de indicação para eles nesse sentido. E é uma coisa que a gente vê o que o pessoal mais tem usado, É. achando que não tem problema. Não faz muito O sentido. famoso quer o negócio, mas tem medo de agulha, né? Não faz aí muito sentido faz você muito fazer a sentido. aplicação de um hormônio antes do treino, se a gente for pensar fisiologicamente, né?
O hormônio, ele não faz contração muscular, o hormônio, ele não empurra peso, o hormônio não aumenta. O hormônio não é para isso, né? A gente É. tem uma visão errada da situação. Exato. Né? O hormônio, ele é feito para anabolizar. Isso não vai ser feito durante o seu treino. O anabolismo é feito ao decorrer de muito tempo, no seu Exato. período de repouso e tudo mais. O que eu falo muito dos hormônios, até mesmo para os meus próprios pacientes, é a questão que ele, assim, não vamos ser hipócritas, Sim. né? Ele é um recurso facilitador, Perfeito. né? Então ele facilita o processo. Muitas vezes a pessoa que tem dificuldade de comer altas ingestões de calorias é onde a gente consegue ter uma manutenção dietética com menor volume e densidade calórica e ele ter um fator de síntese proteica mais acentuada, uma recuperação muscular melhor, melhora na performance no quesito de treinabilidade. Se Exato. você ter uma treinabilidade melhor, consequentemente você vai oferecer melhores respostas, né? Consequentemente, né? Mas que, né, exatamente nisso. A pessoa entra com a questão da medicação da via oral, entra com os implantes hormonais, entra também com o quesito injetável, mas agora puxando, né, o jabá para o meu trabalho, esquecem dessa questão. Porque, beleza, então se eu estou usando hormônio eu não vou catabolizar, então, beleza, eu vou tomar aquela cervejinha de final de semana. Eu falo assim, a partir do momento que você começa a trazer a utilização, a aplicação desses recursos, aí mesmo que você tem que fazer o negócio certo. E é onde a gente vê, né, Gui, até mesmo que a gente volta no assunto que eu comentei, mas é a questão de muitas meninas ou homens que buscam o trabalho do Guilherme, quero competir, mas a primeira pessoa tem muito pouca maturidade muscular, ou não quer nem competir, mas está acompanhando conosco, e mas a minha amiga começou a usar oxandrolona com o médico, o que vocês acham? Pô, a menina, a gente vê que ela bota o tripé na academia e fica mais filmando do que propriamente quer trazer algum recurso. Então, assim, são questões assim que realmente é importante. E, exato, é um fator facilitador. Sim. É um fator catalisador. Mas da mesma forma que catalisa e potencializa o positivo, se você estiver fazendo o errado, Sim. vai potencializar muito mais o negativo. E uma coisa é o tempo, né, João? Exato. Uma coisa é o tempo. A questão é, às vezes a pessoa coloca, quero secar pro verão, quero fazer o projeto verão. Não existe isso, né? Não existe. Não tem. Uma coisa que... Exatamente. A construção muscular é uma coisa de muito tempo, né? Exato. É uma coisa que anos, 2 anos, 3 anos, né? Mas a maturidade muscular envolve muito mais que isso, né? Exato. Então, É basicamente aquilo que eu falei, né? Quando eu decidi competir, eu fiquei 2 anos fazendo dieta, treinando, Exato. tudo regradinho, para depois de 2 anos eu ter condição. E é igual o João falou, tem gente que quer daqui 3 meses, 2 meses. E uma coisa que a gente consegue ver hoje, que é muito interessante, que tem aí a onda da galera natural. Só que o que acontece? Tem muito atleta natural ou pessoa natural que tá melhor do que o pessoal que vem utilizando hormônio. Perfeito. Porque o que acontece? O pessoal que é natural se dedica ao máximo. Sim. O pessoal que não é, pensa que o hormônio é a cereja do bolo que Ou vai usa ele fazer de você muleta, ter. né? Exato. De muleta, E tem- assim. Exatamente. Por exemplo, treina E aí- mal, come mal. É. Opa, mas eu já consigo um resultadinho bom com ele aqui, Exato. Aham. né? E Usa de Aí muleta. você tem fala essa pra resposta pessoa, genética. o que acontece? Se você tá mais ou menos utilizando o hormônio, seguinte, você não sabe fazer dieta, você não sabe treinar. Porque se você usa o hormônio, ele vai deixar você treinar mais rápido, treinar mais forte, se recuperar mais rápido. E tem gente que, tipo assim, que usa e você olha pra pessoa e fala assim, nem parece que usa. Exato. Exatamente. Exato. Esse é um ponto importante, porque é exatamente isso. Primeiro, a pessoa tem essa questão da ansiedade. O mundo hoje está ansioso, as pessoas estão tudo ansiosas. pra ontem, né? Né? Tudo para ontem. As pessoas hoje têm acesso à informação. Então, assim, desde inteligências artificiais ou propriamente, né? Não deixa de ser importante, né? A gente ter informações de influenciadores e tudo mais, né? E o que o Rogério trouxe é muito importante sobre o que nós vemos, né? De fisiculturismo, pessoas levantando a bandeira do natural. E quem que nós vemos normalmente as pessoas que levantam a bandeira natural? Pessoas que têm uma predisposição genética extremamente favorecidas, que reconhecem, eu conheço o meu potencial, eu sei, e há muitos daqueles lá assim, duvido que seja natural. Duvido que sim, né? E normalmente quem que é? É aquele cara que realmente não tem um shape legal, mas que utiliza de tudo um pouco. Sei.
né? Envolve essa questão genética. Então a pessoa às vezes, né, até pode treinar consideravelmente ok, fazer uma alimentação durante a semana ok, mas ele não é responsível, como você falou assim, pode usar o que quiser e não vai resolver. É onde a gente traz a quesita das meninas. É só a gente pegar as três, top 3 agora Sim. do Olímpia. Olímpia 2024, É. extremamente femininas. Muito. Não vê nenhuma característica Exatamente. masculina entre elas. Isso que as Isso. difere das Isso que demais, difere. E que são faz com elas- que elas chegam, né, no caso onde Exato. elas estão. E elas entendeu? com Um fator- certeza usam muito menos Exatamente. comparado às demais, porque o que a gente olha, as outras para chegarem naquele enquadramento, né, de composição que a categoria exige, tem que usar muito recurso. Exato. Aí quando você olha, a pele não tá boa, o maxilar tá largo, o cabelo começa na metade da, né, alopecia androgenética, Sim. que já descaracteriza ela num formato do que a categoria pede. Exato. Então, assim, são esses pontos que são extremamente importantes. Agora, né, vamos voltar aqui realmente uma pergunta muito importante, a questão de tanto os pacientes que começaram a acompanhar, mas nós profissionais da área da saúde, os exames, doutor, que a gente realmente sim, são verdade. importantes, a gente sempre está avaliando, porque sabemos que o padrão de referência será diferente. Perfeito. Quais exato. exames você considera importante quando está tendo um De acompanhamento? fundamental importância é, primeiro de tudo, um hemograma. Né? A gente precisa manter os níveis de hematócrito e hemoglobina muito próximos do que a gente de normal. O esteroide anabolizante vai fazer subir. Agora, a partir de algum momento que isso começa a subir a níveis muito acima, corre um risco muito elevado de fazer trombose, AVC, infarto. Né? Então, isso é extremamente importante. O segundo exame que eu coloco também como importante é a função hepática. TJ, TGP, bilirrubinas, DHL, tudo. Gama GT. Gama GT, toda a bateria de função hepática é fundamental. A maioria das medicações elas são metabolizadas no fígado. Porém, algumas delas, elas têm, além da metabolização, elas têm uma conversão, né? Que existe até um certo depósito lá, que acaba, né? Então, também é muito importante. A função renal é de suma importância, né? Todas essas medicações, elas sobrecarregam o rim, todas, 100% delas. Então, além disso, a manutenção da hidratação é sempre super, assim, tem que manter bem adequado com o paciente. Um adendo só para Sim. além dos, normalmente quando a gente fala, além de usar os recursos hormonais, há recursos diuréticos. que também é Diurético, importante. nossa, A também, gente traz essa exatamente, bem questão renal colocado. importante, Exatamente, né? que também já é um fator de Já é um sobrecarga, fator né? de sobrecarga. É. Perfeito. Outra situação, no homem a gente pede um espermograma, né? O espermograma é de suma importância para a gente ver a função do testículo. Na grande maioria das vezes, o paciente pode ter uma oligospermia, que é uma diminuição da produção do espermatozoide, né? E isso já denota um bloqueio do eixo, né? Então, a que níveis isso está? Até chegar a ponto de ter azospermia, que é a ausência total de produção do espermatozoide. Então, isso é um grau de acompanhamento. Um terceiro exame importante a gente acompanhar é um ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame de imagem na qual a gente vai observar o tamanho e a função do coração, né? E isso vai também nos mostrar que caminho que a gente vai seguir, né? É esperado que a partir de 1 ano de uso de esteroide, a pessoa já tenha uma hipertrofia miocárdica, né? Com implicabilidade. A implicabilidade mais comum é o que a gente chama de disfunção diastólica. O coração fica rígido. E isso implica numa disfunção de função mesmo, né? A parte dos ésteres, perdão, da parte lipídica, né? Por exemplo, o perfil lipídico é de suma importância. É esperado que ocorra uma queda dos níveis de HDL, uma piora, às vezes, do nível de LDL também, né? Nos pacientes que têm uso de longa data. E isso torna um fator, o HDL é um colesterol protetor. Níveis abaixo de 30, 35 são graves. A gente perde o fator protetivo. Então, algumas manobras têm que ser impostas nesse sentido, né? Eu acho que esses talvez sejam os mais. A própria dosagem da testosterona tem que ser feita, a dosagem do estradiol, o cortisol, é muito importante. A insulina, uma coisa muito legal que a gente precisa dosar também, porque muitas vezes, junto com isso, a gente está colocando muita a dieta, né? A gente está apertando muito a dieta, então a gente tem que dosar isso daí. E tem fator também que até pós-uso, né? Porque a gente sabe que os hormônios androgênicos
podem causar uma resistência periférica insulínica, né? Exatamente. Então a gente vê Exatamente. muita alteração da insulina pós-uso, né? Pós-uso, exatamente. E é assim, só lembrando, tem mais uma situação que também é, de certa maneira, assim, a gente tem que colocar, o uso da insulina. Em alguns atletas, né? O uso da insulina é extremamente perigoso, né? Então a gente tem que só pontuar isso daí também, que tem que ser de um acompanhamento muito... Insulina e diurético, né, doutor? Também, Insulina né? diurético, assim, tem que ser O pessoal, muito... principalmente de finalização, né? Eu vejo o pessoal abusar É o que muitas mata vezes. atleta. Então, é o que mais mata atleta Exato. aí. É o que mais O mata diurético, atleta. né? A gente tem episódio recente que aconteceu de um atleta lá do Amazonas que faleceu Verdade, verdade. no backstage. Backstage. Teve uma insuficiência, uma parada cardíaca. E eu conheço pessoas que conhecem ele. Falaram, Rogério, ele precisava bater peso, não conseguia bater peso, uso de diurético. Uhum. Perfeito. Vamos até trazer nesse contexto, né, Rogério? Que a gente sabe que dentro da tua carreira teve uma situação, um episódio realmente de saúde, qual que também te fez trazer um acompanhamento um pouco mais preciso na parte cardíaca, né? O que que aconteceu? O que que você teve que teve realmente uma questão? E até nesse sentido, assim, falando agora como atleta, mas também, né, no quesito, o que que você pode ver que pode ser uma relação congênita ou uma relação realmente associada à medicação? O que que houve, né, recentemente contigo? O que aconteceu comigo foi o seguinte, né? O ano passado, eu fiquei o ano inteiro competindo. Eu fiquei em preparação de janeiro até novembro. E isso não se faz. Isso é extremamente prejudicial à Uhum. saúde, né? Geralmente a gente vê atleta fazendo uma, duas competições. E essas uma, duas competições é no intervalo de 2 meses. Eu Sim. fiquei 10 meses, entendeu? Então eu acabei fazendo o que não se pode fazer. Acompanhavam os exames, né, de sangue, normalmente. Terminava a competição, tava lá, tudo desregulado. Ia no médico, o médico arrumava a casa, eu ia lá, bagunçava de novo. E assim subsequente nos 5 campeonatos que eu fui. E depois que eu participei do último campeonato, fiquei ali uns 20 dias mais ou menos sem basicamente utilizar nada. Eu tinha acertado com o Carlão que ele ia me acompanhar, ser meu coach até o final do ano. Aí quando ele veio conversar comigo pra gente renovar, eu falei, ó, Carlão, é o seguinte, eu tô estudando isso, aquilo e tal, eu quero diversificar conhecimento, então eu vou procurar outra pessoa pra mim aprender mais, porque já sei como é o seu jeito de trabalhar, já sei como é o jeito do Daniel trabalhar, vou passar pra uma outra pessoa. Aí fui fazer coach com outra pessoa. Quando eu fui fazer com essa outra pessoa, ela pediu, que é o Lucas Fiuza de Maringá, ele falou pra mim, Rogério, eu quero que você me fala tudo que você usou. Aí passei para ele tudo que eu usei, porque eu tinha tudo anotado, tudo que eu fiz. A partir do momento que ele olhou ali, ele falou, cara, vai no cardiologista que eu tenho certeza que você tá com problema no coração. E aí eu pensava assim, cara, como assim tô com problema no coração? Eu não sinto nada, eu não tenho nada. Sim. Fui em um cardiologista. Na época eu não conhecia o Dr. Rafael de uma proximidade de amigo, a gente só se cumprimentava aqui na academia. Eu vi os vídeos dele no Instagram, mexendo nos corações lá, mas não sabia que ele era dessa área do esporte, né? Então passei com o cardiologista, ele me pediu os exames, chegou os exames, meus exames tudo ok. Colesterol, a parte do fígado, a parte de rim, tudo ok. Eu falei, cara, não tenho problema nenhum. E aí fui para a parte dos exames cardiológicos. Então, o primeiro exame que eu fiz foi um exame que você coloca uns eletrodos aqui, ele fica monitorando seus batimentos, né, 24 horas. Depois Qual você é esse volta exame, na doutor? clínica. Esse é um Holter, né? Holter. O Holter. Nesse exame a gente já consegue ter uma noção muito grande. Na verdade, é um eletrocardiograma continuado de 24 horas. O paciente que tem uma hipertrofia ventricular, ele já apresenta uma alteração nesse exame. Então, nesse exame, deu normal, não tive problema nenhum. Aí eu fui pro segundo exame, que é você coloca um aparelho aqui no braço e ele fica medindo sua pressão de 20 em 20 minutos. E à noite, quando você tá dormindo, ele mede só de 30 em 30 minutos. Esse é um mapa. É um mapa, né? Mapa. E é um saco usar isso daí, porque toda hora tá apertando o braço. A hora que ele começa a funcionar, você tem que relaxar o braço, você tem que sentar. No resultado desse exame, já começou a aparecer o problema. Que a minha pressão, ela 14, 15, 16. Muito alta, né? Se o doutor quiser falar um pouquinho
Diferente a pressão alta? Pressão alta, a gente considera qualquer pressão acima de 14/9 já é considerado alta. 14/9 é uma hipertensão leve, né? Isso relacionado com a hipertrofia do miocárdio. Na verdade, também, né? O quadro pressórico, no paciente que faz uso do esteroide, ele é relacionado a duas coisas. O aumento da contratilidade miocárdica, né? Da força de contratilidade miocárdica, de um aumento da concentração de sódio intraplasmática por conta do edema, da retenção hídrica, né? E esse é o principal fator deles. Os dois são isso. Então, o paciente, o usuário do esteroide de longa data, ele é um paciente mais edemaciado. Então, Exato. isso provoca essa hipertensão arterial. Mas não é uma doença, é um estado, né? Possivelmente, no decorrer do tempo que a pessoa retira o esteroide, isso pode voltar ao normal, né? Sim. Então, Vemos muita relação também, né? A questão, tem toda essa questão fisiopatológica, mas tem relação de toda uma preparação, né? Desde controle de sódio na Sim. alimentação, tem a questão da utilização, como a gente falou propriamente dos diuréticos, né? Tem relação com a questão de alguns estimulantes, propriamente como cafeína, Sim, ioimbina, clenbuterol e etc. Né? Também são fatores que fatores colaboram. Colabora também. colaboram e propriamente a individualidade, né? A pessoa pode ter uma Sim. questão genética, uma predisposição, Exatamente. que realmente isso vai ocasionar, né? Exato. A pressão arterial é uma coisa assim, de uma maneira geral, a partir dos 40 anos começa a apresentar algum tipo de alteração pressórica, né? A doença arterial não é uma doença do coração, é uma doença das artérias. Na grande maioria das vezes, o processo de aterosclerose já começa a enrijecer o aparelho dos vasos, fazendo com que assim, a pressão torne-se maior. Existe uma diminuição da elasticidade do vaso, e aí isso repercute no aumento da pressão. E o que a gente vê exatamente, eu acho que também isso é extremamente importante falar, porque obviamente a gente sabe que vai ter alteração lipídica no quesito utilização das medicações, né? Então, propriamente a queda, né, do LDL. Sabemos que os atletas, eles têm alimentação controlada, Sim. utilizam medicações e coisas também para tudo para a gente trazer um risco calculado. vamos falar Exato. assim. Mas agora trazendo para as pessoas que é a maioria que utiliza aí não são atletas, Exato. essa questão da alimentação desajustada. Aí quando a gente analisa ali, né? Olha, ok, LDL pode estar uma pequena alteração, mas pô, só o LDL, será, né? Os fatores das apolipoproteínas são E extremamente outra, importantes. coisa importante também, além da alimentação, né, que ele falou, né, dos Aham. atletas que eles controlam mais a alimentação, outra coisa acho que importante, né, que faltou relatar aqui, o cardio. Eu ia fazer essa pergunta O para aeróbico, você, a porque, importância assim, do exercício aeróbico. Isso que o atleta normalmente, né, ele consegue Colocado, fazer, né? por exemplo, a alimentação dele é mais focada, ele consegue se manter em dieta e tal, e ao mesmo tempo ele é mais dedicado ao cardio, porque ele precisa. Exatamente. E já Né? trazendo E a essa importância pergunta. disso, né? Né? Isso, já trazendo no então essa mínimo pergunta, foi- porque essa seria a exatamente. próxima. Então, mas Aham. eu consigo encaixar isso no Exato. final do Perfeito. Pode falar, pode falar. Porque, por exemplo, eu fiz esse exame de pressão, certo? E aí, depois desse exame de pressão, eu fiz o ecocardiograma. Uhum. E no ecocardiograma, a doutora, quando ela começou a fazer, você é atleta, né? Eu falei assim, sou. Falei assim, então, tá assim, assim, assim. Eu tava com uma condição lá que o pessoal chama de strain, né? Uma Strain. tecnologia que tem, né? Eu estava começando a ter um remodelamento ventricular, um remodelamento cardíaco. E o que que acontece? Que é uma coisa que a gente, por mais que a gente tenha falado bastante, a gente não falou muito aqui sobre essa situação, que acontece o quê? Do coração. Tem um momento que você chega num tipo de lesão que não tem mais retorno. Exatamente, é irreversível. Os outros lugares do corpo que a gente tem, a gente até consegue tratar, consegue voltar. Mas a lesão no coração, dependendo qual for o grau dela, ela é irreversível. E ela falou pra mim, ó, rever com o seu médico, com o seu coach, porque você tem o normal, você tá fora do normal e indo para uma lesão crônica. Aí eu fiquei assustado. Aí eu retornei no médico, Aí falou, Rogério, a gente vai ter que fazer isso, isso, isso e mais isso. Ele me passou uma medicação para mim utilizar só. E aí entrou o quê? Falou, Rogério, seguinte, seu coração voltar ao normal, ficar bom, existe a possibilidade, tranquilo. Seu caso não é grave, mas você precisa fazer exercício cardiovascular. No mínimo 2 vezes Perfeito. por dia, meia hora.
para você conseguir retornar rápido. Se você falar para mim, eu consigo fazer meia hora. Eu falei assim, não, não tem problema. Você pode fazer só meia hora, essa sua condição pode voltar. Não tem problema nenhum, você volta ao normal. Só vai demorar mais tempo. Acredito que como você é atleta e quer voltar a competir, você quer melhorar o mais rápido possível. Sim. Mas foi mais ou menos aí 6 meses fazendo uso de medicação, fazendo esse cardio basicamente Todos os todos dias. os dias. E aí o que aconteceu? Nesse período, ele falou para mim, seguinte, você pode usar 250 miligramas de testosterona por semana, divida as aplicações em quantas vezes você puder, quanto mais, melhor, quanto menos, pior, e vai me passando feedback de como que você está. Então, por exemplo, de tudo que eu usava, eu passei para 250 miligramas. Aí o rapaz que estava sendo, o Lucas Fiuza, que está sendo meu coach, meu treinador, passou meu treino, minha dieta. Na época eu pesava lá 97 quilos. Na hora que eu falei, cara, eu vou usar 250 miligramas de testosterona. Vou comer essa mixaria de comida. E vou fazer esse treininho que fofo. Eu vou voltar para 85 quilos. E eu tinha o meu pensamento que eu tinha que treinar forte. Que eu tinha usar uma quantidade X de ergogênicos. Certo? E que eu tinha que comer bastante. Passou 1, 2, 3 meses. Eu comecei a evoluir. Usando uma dose 4, 5 vezes menor do que eu utilizava. Tem uma relação importante também, a questão do fato do exercício aeróbico, porque há uma questão da evolução do coeficiente respiratório, né? Pelo fato de a gente trabalhar, ter também uma melhor de expressão de biogênese mitocondrial, melhor oxigenação, melhor transporte de nutriente, essa melhora do coeficiente de respiratório faz com que, metabolicamente falando, a gente necessite de menos quantidade glicogênica para a gente fazer as nossas atividades. Então, até nesse sentido, pelo fato do seu coeficiente respiratório, acredito ser bom, e o que a gente vê muitas vezes pessoas com coeficiente maiores, uma necessidade de calorias menor na dieta para esse desenvolvimento, independente até no quesito hipertrofia e desenvolvimento muscular, é bem interessante também. Como também, tudo uma coisa vai ligando a outra, né? Sim. Desde a parte da cardiologia, desde a parte do exercício, desde a parte nutricional, como isso também implica. Né? Então é muito importante também, nesse sentido, fazer exames, dependendo quando a gente tem essa possibilidade, de calorimetria direta no paciente. Mas finalizando no caso, né? Depois aí de mais ou menos 6 meses, eu repeti os exames e os meus exames todos normais. Meu coração voltou ao normal, meus exames de sangue Você vê a também estão todos importância, por bem. exemplo, do ajuste ali do cardio, né? Todos os dias, né? Que daí o Rafa pode Sim. falar aí também. E É lógico, né? Você diminuiu dosagem, fez dosagem Mas- baixa, fez, no caso, né? Um aporte calórico também menor, controlou mais ali, né? E ao mesmo tempo colocou esse cardio todos os dias, né? Mas o que, de toda essa situação que aconteceu comigo, o que chama mais atenção, que quando eu falo para os outros, eu converso com meus amigos, eu troco figurinha, isso, aquilo, tudo mais, é o quê? Eu estava indo para uma lesão crônica, só que eu não tinha absolutamente sintoma nenhum de que eu estava indo para uma lesão crônica. Eu era uma pessoa normal. Eu não tinha problema para fazer nada na minha Mas vida. acho que daí esse é o problema, né, isso, Rafa? Entendeu? é muito assim, Então, tem o que que coisas acontece? sintomáticas, né, doutor? Então, o que que acontece? Quando a gente fala nessa parte de hormonal, cara, se você vai utilizar hormônio, beleza. Você tem condição de fazer os exames? Porque você vai gastar 3, 4 vezes mais com os exames do que os hormônios que você vai utilizar. Porque pode ser que aconteça, tipo assim, o que aconteceu comigo. Sim, Exato. Eu estava, meus exames de sangue, tudo ok. Só que quando você vai fazer os exames específicos do coração, foi onde a gente achou o problema. é uma bomba relógio, né? Exatamente. A gente está falando assim de alguns efeitos colaterais, dentre eles o efeito cardiovascular, que é muito comum, o efeito, né, da disfunção gonadal, né, o hipogonadismo, mas existem outros que assim são catastróficos, né? A gente pode estar falando adenocarcinoma de fígado, que o uso dos esteroides externos, eles são metabolizados no fígado. Se a pessoa tiver uma predisposição, uma alteração genética ou que seja, né, Sim. o uso dos esteroides, eles estão altamente ligados ao adenocarcinoma hepático, né? Qualquer câncer que seja mediado por, né, uma célula cancerígena que seja mediado pelo hormônio, né, vai fazer o crescimento normal.
No homem, existe um crescimento da próstata, né? Eu conheço atletas de menos de 30 anos que já precisaram fazer sondagem prostática, sondagem vesical, por obstrução do canal uretral por conta de hipertrofia prostática. O cara tem 30 anos, mas tem uma próstata de 60 gramas. Olha só. Então, a próstata é extremamente, assim, reativa ao hormônio. Né? Então, uma das coisas que a gente dosa também é o PSA. A gente faz ultrassom de próstata, né? O paciente a mais de 50 anos, tem que ficar extremamente atento, né? O adenocarcinoma de próstata também, né? São células, mutações genéticas que são, assim, aceleradas em 1000 vezes o metabolismo, que pode crescer em meses, né? Eu fiz esses exames também, fiz ultrassom de todos os órgãos do corpo. Uhum. Aquilo, né? Você vai fazer os exames e nossa, cara, já deu problema no coração, agora eu vou fazer, onde será que vai achar mais coisa? Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Tanto que, tipo assim, por exemplo, ó, antes da gente começar aqui, o podcast, né? Eu mostrei meus exames pro doutor que eu tirei sangue, acho que foi quinta-feira, os exames ficaram prontos hoje. E hoje, tipo assim, você lendo ali meus exames de sangue, eu tenho um detalhe ali no HDL, que eu preciso dar uma melhorada. Mas no restante de todos os outros exames ali, eu tô basicamente tranquilo. E hoje eu não faço mais uso de anabolizante, dos ergogênicos, né? Porque eu tô num processo aí que minha esposa quer engravidar, a gente quer ter um filho. Aí Então você parou eu com tudo. parei com tudo. Bacana. É isso aí. Mas vem cuidando para a fertilidade melhorar, né? Isso é fato. Não é Exatamente. só parar, né? A gente tem que entender os objetivos, né? Exatamente. Exatamente. O objetivo é apenas fazer a suspensão, porque não quer utilizar, Porque mas não tem a fim de trazer uma fertilidade melhor, mas tem a importância até mesmo da utilização do Sim. próprio HCG, clomid, entre outras exatamente. medicações, né? Tipo assim, por exemplo, a gente não para e fala, parei, agora eu não vou ter mais problema. Quando você para, você vai ter os problemas de ter parado. Aí você precisa passar por um médico para quê? Pra ele te ajudar Exatamente. com esses problemas que você tem por você parar de fazer a utilização. Sim. Por isso dessa interação aí, no caso das áreas, né? Que a gente Exato. vê que, por exemplo, as interdisciplinas, né? E o acompanhamento, né? Com Exato. médico, acompanhamento nutricional com nutricionista, com o treinador, educador físico, a pessoa que também vai direcionar todo o processo de treinamento. Ou seja, a importância dessa como se fosse multidisciplinaridade, né? Em Exato, cima do exato, resultado e ao exato. mesmo tempo de um acompanhamento seguro, né? Todo Exatamente. mundo, tipo assim, igual você falou, o treinador, nutricionista, o médico e o paciente. Precisa ter uma conversa de todo mundo com todo mundo ali. Sim, exatamente. Exato. Porque basicamente um vai complementar o que o outro vai fazer para chegar ali no objetivo final. Até no quesito nutricional, porque eu falo assim, aí nesse quesito também buscando um quesito fertilidade, né? Então, a importância do controle de peso, porque a gente sabe que é muito comum a questão pós-uso, seja o reganho ou o ganho de peso, principalmente gordura visceral. É muito comum a gente ver tanto homens e mulheres, né? Então, desde toda a suplementação, né? A gente sabe da importância também da creatina, não apenas para a parte muscular, esquelética, mas para muscular cardíaca, né? Temos muita relação da creatina melhorando os níveis de AMPK, isso é muito importante, também, consequentemente, melhorando então os níveis lipídicos também, a própria suplementação de ômega 3, em dosagens além do que a recomendação que a gente vê comum, não é apenas a 1.000, 2.000 miligramas, as dosagens bem maiores, né, a gente utilizar antioxidantes, algumas questões para trabalhar a parte também de adaptógenos relacionados aos efeitos relacionados à parte cognitiva, ansiedade, estresse. Então isso é extremamente importante, que realmente é esse multidisciplinaridade realmente extremamente importante da gente estar trazendo, né? Não, porque é importante ressaltar que é fato, não existe um início de um uso de uma terapia ergogênica sem pensar no depois, né? Não existe uma terapia continuada, né? Tem gente que faz uma terapia continuada ad eterno, mas é extremamente danosa, extremamente, né? A partir do momento que você fez a suspensão da medicação, vai aparecer sintomas de queda. E isso vai ser encarado normalmente, né? Tem que ser, assim, introduzido isso para o paciente, para o atleta, para a pessoa que vai, né, começar uma terapia dessa, para ele saber que ele vai passar por uma fase depois de readaptação, né? Readequação de dieta, readequação de tônus muscular, né? E pensando nisso, Rafa, por exemplo, essa questão do homem, no caso,
de reposição. Normalmente o homem ele começa a ter uma baixa, né, da sua testosterona a partir de qual idade e ao mesmo tempo o quanto o treinamento reflete nisso também. Isso estou falando treinamento de musculação, a Musculação, parte aeróbica, aeróbica, a gente estava até conversando Sim. esses dias sobre a importância também do cardio Cardio, sobre a testosterona, muito, né, para quem muito. está querendo voltar ao eixo, né? Então Exatamente. assim, relata pra gente aí essa questão tanto do fator idade, né, da queda desse hormônio, da introdução daí no caso Sim. da reposição, né? E aí essa reposição provavelmente ela é feita direto, daí também é contínua. Exatamente. E ao mesmo tempo da importância do treino, que o treino acho que tem pessoas que conseguem segurar, Sim. porque treinam muito bem, tem né, um estilo de vida mais saudável, conseguem segurar, né? A andropausa, ela geralmente é iniciada a partir dos 50 anos, né? Mas, assim, é muito variável de pessoa para pessoa, de genética por genética e tal. Mas a partir dos 50 anos já existe uma queda da produção hormonal natural, né? A atividade física continuada de longa data, ela estimula a produção de testosterona endógena. Isso é fato, isso é estudo altamente batido, Tem até né? alguns estudos também que relatam quem treina treino de membros inferiores, né? Exatamente. Treino de pernas aí, os homens que no caso Matam fogem treino. do treino de perna aí, né? Exatamente. Não é? E assim, existe uma relação também muito direta, por exemplo, treinos de alta, de muito extenuantes, né? Eles estão, de certa maneira, não tão benéficos quanto um treino de uma moderada quantidade. Certo. É sabido que todo o esporte de alto desempenho, ele não é legal para o organismo, ele não é saudável. Sim. Qualquer um que seja. Quando gera muito estresse. Muito estresse. Ele estresse ali, né? tem Estresse efeitos colaterais metabólico graves, e tal, né? exatamente. Então, o que é recomendado, né, são treinos moderados, com constância e principalmente a introdução ou a manutenção de treinos cardiovasculares. Treino vascular é considerado de eficácia satisfatória, no mínimo 3 vezes por semana, 45 minutos, ou 5 vezes a semana, 30 minutos. 30 minutos. Né? A gente relaciona muito essa questão, né, de uma atividade mínima, né, dessas atividades de 150 minutos semanais. Isso, exatamente. Há uma queda da incidência de 56, 58% de mortalidade em qualquer doença. Exatamente. Fantástico, né? Associado a isso, uma alimentação, né, bem regrada, a gente consegue manter níveis de hormônios, né, no homem super E o adequado. controle do estresse, né? É. A gente sabe que tem muita relação estresse-homem, né? Muita questão comportamental do homem, diferente da mulher, que no quesito ansiedade, estresse, muitas vezes se relaciona a buscar os carboidratos, o homem já busca o tabagismo e o alcoolismo. Alcoolismo. Então, que está totalmente direcionado para essa questão, né? Doutor Rogério, a gente vem se encaminhando agora para o final, né? Então, eu queria agradecer vocês primeiramente, mas a gente gosta de trazer essa relação nesse nosso Papo Gold e quesito que vocês fazem parte da história da VS. Então, para nós, ficamos muito honrados de tê-los aqui. E a última pergunta, que é a pergunta que nós faremos para todos os entrevistados, é o que é a VS Gold, a equipe, o grupo VS Gold é importante, como vem sendo importante para tua família, para tua vida? Cara, eu vou começar respondendo aqui, eu tenho uma história longa aqui. A VS Gold entrou na minha vida faz 13 anos, 14 anos já, né? Desde do início lá na vida JK. Eu sou amigo pessoal do Sérgio, do Guilherme já há muito tempo. E assim, hoje eu não consigo pensar em ficar um dia sem treinar. Eu gosto de treinar, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Eu tenho uma rotina um pouco estressante, eu tenho uma rotina de trabalho bem puxada. E quando eu venho pra cá, é a parte boa, assim, é a parte que me relaxa, né? Além do fator de descarga dopaminérgica e tudo mais que faz bem fisiologicamente, também tem um fator lúdico, né? Então isso é super, super legal. O ambiente aqui assim, é bem família, né? Conheço o Sérgio, o Guilherme, o Ricardo, assim, Uma turma toda que a vem lá de turma trás, né, toda Rafa? de muito tempo. Já passamos por Rio de Janeiro, Piauí e tudo mais, né? Pará. Pará, né? Isso começamos lá atrás da JK, Exato. né? Então, assim, isso aqui, eu acho que eu posso dizer para você que isso aqui é meu dia a dia. Eu tô aqui quase todos os dias, sempre que eu posso eu venho. Mas, fora o fator de amizade, isso aqui também é um fator de saúde, né? Então, para mim é muito importante. É uma terapia. Terapia. E você, Rogério, a VS Gold? Então, a VS Gold eu conheci ela quando ela abriu aqui no Lago, né? Eu não era de Londrina, eu morava em Arapongas, eu mudei pra cá e eu comecei a frequentar a VS Gold depois que ela abriu a unidade do Lago aqui, porque a da Pará ficava muito longe.
Certo. da minha casa, né? E as grandes amizades, as maiores amizades que eu fiz aqui em Londrina foram aqui dentro, né? Bacana. Eu tenho empresa em Arapongas, eu fico em Arapongas 2, 3, até 4 vezes por semana. E aí eu tenho que treinar na academia de lá. Quando eu entro na academia de lá, eu falo assim, ai, eu vi esse gol de lá e eu aqui. Aí bate a saudade. Não, porque tipo assim, porque a questão de Estrutura, né? estrutura, a É questão de estrutura. atendimento, a questão dos amigos, o ambiente que a gente tem aqui dentro da academia, eu gosto muito, entendeu? É muito agradável. Bacana, perfeito. E, doutor, aonde nós podemos te encontrar mais ativamente É. no digital para as pessoas Sim. conhecerem mais sobre o seu trabalho? Eu tenho um Instagram recente. Tenho meu Instagram há um pouco mais de um ano, até por incentivo do Guilherme aí. Pois O meu Você Instagram acredita é que ele não tinha até pouco tempo um atrás ano Instagram, atrás, um ano rede atrás, social. nenhuma. Falava, rapaz, como é que um cara desse não tem rede social, meu, né? Fica Tem bastante 10 coisa pra minutinhos passar. conversando comigo que eu Aí, vou ó, te já fazer, muda tudo, Vai né? fazer você virar o cara do Instagram. Pois é, eu acho bacana, eu achei legal, assim, uma experiência bacana de divulgação do meu trabalho. Eu tô na área de cirurgia cardiovascular, né? Eu sou cirurgião cardiovascular. E há algum tempo eu venho me dedicando também a essa parte de medicina esportiva. Então, o meu Instagram é de Rafael Santoro, né? Não tenho muitas publicações, não tenho muitas, até mesmo por ser uma pessoa mais Mas já tá mudando, né? já alguma Já tá coisa, assim, já tá colocando, já está indo alguma ali. coisa, né? E para as pessoas que gostariam de ser consultadas por Sim, você, então eu doutor? tenho um consultório da parte de cirurgia cardíaca na rua Rio de Janeiro. Vou deixar o Isso, telefone, o o endereço O Léo vai colocar aqui embaixo, né, Léo? no Coloca ali. nosso podcast Legal. ali. E também eu tenho a parte da medicina esportiva, num consultório específico para isso, né? Aqui na Avenida Madre Leônia, também pertinho da Via Esporte. E a gente fica de portas abertas para tentar, assim, ajudar e otimizar, né? Resultado e fazer E o bacana é isso, né? Porque o teu paciente vai te encontrar também aqui no ambiente da quase, academia, facilita muito, né? E pode perguntar, às Isso é vezes o pessoal fica importante. com receio de perguntar alguma coisa, eu tô bem tranquilo com Eu para começar a treinar, normalmente leva uns 30 minutos. isso é legal, é verdade, É essa questão. E é você, bacana. Treina a língua primeiro, né? exato, Depois. faz o contato, é importante. E você, Rogério, onde a gente pode encontrar o seu trabalho, onde você se encontra mais ativamente? Hoje em dia a gente utiliza muito rede social, né? Instagram aí é o pilar basicamente de todo atleta, né? Então tem meu Instagram que eu geralmente publico como é meu dia a dia, por tudo que eu passo, quanto competição, quanto refeição, quanto treinamento. Hoje não estou tão ativo quanto eu estive no ano passado. Geralmente eu fico bem ativo quando eu começo a fazer uma preparação para uma competição, que aí eu mostro como são todas as minhas refeições, como são meus treinamentos, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu coloco ali basicamente o meu dia a dia de atleta para o pessoal entender ali o que se passa com a gente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, como que é a rotina de ser um atleta. Então quem tem interesse de acompanhar e seguir, fica aí. Vai colocar ali na legenda que o Porque sobrenome é meio o sobrenome é complicado. difícil de falar. É scolecha.mensphysique, é o Instagram. Legal. Perfeito. Bom, pessoal, ficamos com mais um episódio desse podcast maravilhoso, com profissionais, pessoas, alunos e amigos da VS Gold. Agradecê-los pelo tempo de vocês, pelo conhecimento cedido de vocês para nós e para os nossos alunos. Agradecer ao Guilherme, meu parceiro de podcast, firme e forte. Esse papo foi incrível, esse papo foi maravilhoso, esse papo foi Gold, fortalecendo o teu corpo e tua mente. Obrigado.